Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 2481. Kelly estreitou os olhos para Yuan no momento em que o notou, ou melhor, notou a falta de presença ao redor dele, como se estivesse encarando um fantasma em vez de uma pessoa viva. Quem diabos é esse? Embora eu não consiga sentir sua presença, meus instintos estão gritando para que eu não me aproxime dele. Kelly engoliu em seco nervosamente quando percebeu que sentia medo em relação a esse indivíduo, que ela nem teria notado se não fosse por Meixiu. Kelly era uma cultivadora renomada, famosa por sua vontade inabalável. Aqueles que a conheciam frequentemente afirmavam que ela era incapaz de sentir medo, que ela podia enfrentar até as provações mais aterrorizantes com um sorriso. No entanto, neste exato momento, ela sentiu um medo tão instintivo e avassalador que nem ousou sondar a figura desconhecida com seu sentido divino. Precisamos sair imediatamente. Kelly murmurou em voz baixa como se não quisesse atrair a atenção do homem mascarado. Ela agarrou o braço de Meixiu e a arrastou para longe à força. Mestre, o que você está? Meixiu murmurou surpresa com seu comportamento estranho. Como se reagisse ao som da voz de Meixiu, a figura mascarada virou-se subitamente para olhar em sua direção, ou mais especificamente para Meixiu. Os olhos de Kelly tremeram no momento em que o olhar da figura mascarada encontrou o dela, ou assim ela pensou. Sem a menor hesitação, ela agarrou Meixiu e fugiu em velocidade máxima, com todo o corpo encharcado de suor frio. No entanto, antes que pudessem ir longe, o homem mascarado desapareceu subitamente de onde estava e apareceu diretamente diante delas, bloqueando seu caminho. Manipulação do vazio? Kelly parou apressadamente, quase tropeçando no processo. Então, antes que pudessem sequer trocar uma palavra, Kelly sacou sua arma e um arco maciço que era maior que sua própria estatura alta, e apontou para ele. O que você quer de nós? Kelly rugiu, soando como uma mãe acuada tentando desesperadamente proteger sua filha indefesa. Apesar de ser uma especialista no 6º nível da Ascensão de Deus, enquanto o homem mascarado diante dela estava apenas no 3º nível, ela não sentiu o menor traço de confiança ao enfrentá-lo. Por outro lado, Meixiu não sentiu nenhuma sensação de perigo em sua presença. Se algo, ela se sentiu estranhamente tranquilizada, como se instintivamente soubesse que ele nunca as prejudicaria. Fale, Kelly exigiu com voz contundente. Eu, Yuan? Meixiu subitamente contornou Kelly e aproximou-se do homem mascarado. Embora fizessem anos desde que se viram pela última vez, ela nunca esqueceria seus olhos ou a maneira como ele olhava para ela com amor. Yuan sorriu por trás de sua máscara e assentiu calmamente. Sou eu. Ok. O queixo de Kelly caiu no chão. Yuan, Meixiu saltou para frente sem hesitação, braços abertos, e envolveu-o em um abraço feroz. Eu senti sua falta, ela murmurou em voz baixa. Eu também. Após um longo momento de silêncio, Yuan perguntou. O que você está fazendo aqui? Você é a única aqui? Ouvi dizer que o clã de selamento de demônios estava fazendo algo importante e quis dar uma olhada. Ela respondeu. E vim aqui sozinha com minha mestre. Sua mestre, hein? Yuan ajustou seu olhar levemente para olhar para Kelly, que os encarava com um rosto confuso. Por que ela parece tão familiar? Yuan se perguntou internamente após ver seu rosto mais de perto. Então ele notou seu porte físico grande e músculos salientes, lembrando de um certo indivíduo. Qual é o seu relacionamento com Kellan? Ele perguntou. No entanto, Kelly estava atordoada demais para responder, então Meixiu respondeu em seu lugar. Ela é Kelly, irmã mais velha de Kellan. Entendo. Eventualmente, Kelly recuperou parte de sua compostura e guardou sua arma. Então você é Yuan. Ouvi muito sobre você do meu irmão inútil e da minha discípula. Ela disse. Peço desculpas por apontar minha arma para você agora há pouco. Você parece suspeito demais com essa máscara. Yuan balançou a cabeça. Está tudo bem. Posso dizer que você só queria proteger Meixiu. Obrigado por cuidar dela. É minha responsabilidade como mestre dela, ela disse, com o peito ligeiramente erguido. Yuan, sobre esta situação. Meixiu finalmente falou sobre o elefante na sala. Yuan virou-se para os seladores de demônios envolvidos no combate e suspirou. Eu cuidarei disso. No momento seguinte, Yuan saltou diretamente para o centro da ação, onde os apoiadores de Yanhara e os apoiadores de Qianshu estavam se enfrentando com a intenção de matar. Isso basta. Yuan falou com uma voz calma que ecoou por toda a área. Mesmo que os seladores de demônios quisessem continuar lutando, a voz de Yuan carregava uma quantidade imensa de força de alma que abalou suas almas a ponto de atordoá-los, o que restringiu temporariamente seus movimentos. Quem diabos é você? Isso não é da sua conta, então tire o nariz disso. Se pararmos agora, eles matarão a Senior Yan. Os seladores de demônios gritaram com raiva para ele após serem interrompidos. Para sua surpresa, Yuan começou a rir, como se achasse a situação divertida. O que diabos é tão engraçado, seu bastardo? Yuan virou-se para olhar para os apoiadores de Yanhara e disse. Vocês estiveram tão ocupados lutando que falharam em notar o brilhantismo de Yanhara. O que? Yuan gesticulou em direção ao telão e disse. Deem uma olhada por si mesmos se Yanhara está em apuros ou não. Todos os presentes viraram-se para o telão ao mesmo tempo. E isso é, para o choque de todos, especialmente dos apoiadores de Qianshu, Yanhara não apenas estava se mantendo contra mais de uma centena de demônios sozinha, mas estava até começando a levar a melhor enquanto selava os demônios um por um. Como isso é possível? Mesmo que ela possua as técnicas do divino paradigma, como ela pode usá-las com tanta frequência? De onde diabos ela está tirando tanta aura de selamento demoníaco? Neste momento, Yanhara parecia possuir um suprimento inesgotável de aura de selamento demoníaco, desencadeando as técnicas do divino paradigma uma após a outra sem a menor pausa. Era de conhecimento comum que, ao contrário da energia espiritual, a aura de selamento demoníaco não podia ser aprimorada através de tesouros e recursos externos. A única maneira de fortalecê-la era através de esforço doloroso e tempo. No entanto, de alguma forma, Yanhara havia conseguido melhorar sua aura de selamento demoníaco a um ponto tão aterrorizante dentro de um período de tempo impossivelmente curto. Essa é realmente a Yanhara que eu conheço, ou alguém disfarçado como ela? Capítulo 2482.
Dentro do Vale dos Demônios, Yanhara riu loucamente enquanto selava um demônio após o outro. É só isso que você tem, Imperador Demônio? Espadas de tormento eterno. Zona de selamento demoníaco. Em um piscar de olhos, mais da metade dos demônios que a emboscaram transformaram-se em estátuas de pedra. O que diabos está acontecendo? Por que ela é tão poderosa? Como é que eu nunca ouvi o nome dela antes? De onde veio esse monstro? Os demônios ficaram completamente pasmos com a proeza avassaladora de Yanhara, lembrando-os do divino paradigma. O que devemos fazer, Imperador Carnificina? Nesse ritmo, todos seremos selados por aquela mulher. Os demônios restantes voltaram-se para o Imperador Demônio Carnificina em busca de orientação. Tique. Imperador Demônio Carnificina bateu os dentes com uma carranca irritada em seu rosto. Ele nunca poderia ter previsto que a mulher que era impotente diante dele há pouco tempo se tornaria tão repugnantemente poderosa. Estamos indo embora. Imperador Demônio Carnificina disse antes de se virar para fugir. Para onde você acha que está indo? Os olhos de Yanhara se arregalaram de surpresa quando os demônios se viraram subitamente para fugir, e ela imediatamente os perseguiu. Mesmo quando os demônios se dispersaram em direções diferentes, Yanhara continuou perseguindo sem qualquer hesitação ou pausa, sendo seu alvo o Imperador Demônio Carnificina desde o início. Eu vou selar você mesmo que seja a última coisa que eu faça. Yanhara gritou, sua voz ecoando alto pelo vale. Após quase uma hora inteira de perseguição, Imperador Demônio Carnificina parou subitamente e virou-se para enfrentar Yanhara. Você finalmente aceitou seu destino? Yanhara riu enquanto atacava sem a menor demora. No entanto, assim que ela atacou o Imperador Demônio Carnificina, Yanhara sentiu uma presença fraca materializar-se atrás dela como um fantasma. Antes que ela pudesse reagir completamente, uma explosão de energia espiritual explodiu em suas costas, e uma dor abrasadora a atravessou. Tosse. Yanhara caiu no chão, tossindo uma boca cheia de sangue. Qual bastardo? Yanhara girou para enfrentar seu agressor, e para seu choque absoluto, ela se viu encarando um rosto familiar. Qianshu. Ela rosnou sua voz baixa e venenosa, como se estivesse enfrentando seu arqui-inimigo. Enquanto isso, fora do Vale dos Demônios, os seladores de demônios e espectadores que não partiram ficaram perplexos quando a exibição desapareceu subitamente. O que diabos? O que aconteceu com a transmissão? Estava chegando na melhor parte. A exibição havia desligado bem quando o Imperador Demônio Carnificina parou para enfrentar Yanhara, então ninguém ali sabia sobre o ataque furtivo de Qianshu. Qual é o significado disso? Os apoiadores de Yanhara questionaram imediatamente os apoiadores de Qianshu. Nós não temos nada a ver com isso. Um deles disse. Como podemos confiar em vocês a essa altura? Abram o portal. Estamos entrando. Por que vocês estão tão preocupados? Não é como se ela não pudesse lidar com o Imperador Demônio. Tenho certeza de que é apenas temporário, e a exibição será consertada em breve. Ouvindo essa explicação aparentemente razoável, os apoiadores de Yanhara acalmaram-se ligeiramente, embora não pudessem sacudir completamente o desconforto roendo seus corações. 10 minutos se passaram, mas a exibição não retornou. Depois meia hora passou, ainda nada. Após uma hora inteira sem qualquer sinal de que a projeção voltasse, os apoiadores de Yanhara não puderam mais suportar e exigiram que o portal fosse aberto. No entanto, os apoiadores de Qianshu recusaram, insistindo que interferir invalidaria o desfile de matança de demônios e que eles tinham que esperar até que o evento concluísse antes de entrar. Só falta um dia, deveríamos ter um pouco mais de fé na Senior Yan. Uma vez que o desfile de matança de demônios terminar amanhã, a Senior Yan se tornará a próxima líder do clã de selamento de demônios. Certo, vamos confiar na Senior Yan. Não muito longe, Meixiu e Yuan sentaram-se lado a lado, assistindo aos eventos se desenrolarem. O que você acha? Meixiu perguntou, inclinando-se para ele, sua cabeça descansando em seu ombro. Ela ficará bem, ele respondeu. Como você pode ter tanta certeza? Kelin, que estava sentada atrás deles, perguntou. Eu apenas sei. Enquanto todos aguardavam ansiosamente o fim do último dia do desfile de matança de demônios, Yanhara continuou lutando contra o Imperador Demônio Carnificina e Qianshu ao mesmo tempo, tudo isso enquanto ainda estava ferida do ataque furtivo anterior. O que aconteceu com sua energia de antes, hein? Imperador Demônio Carnificina riu alto enquanto bombardeava Yanhara com técnicas sanguíneas poderosas. Embora Yanhara pudesse lidar com o Imperador Demônio Carnificina, os ataques de Qianshu eram outra história. Não apenas Qianshu não era afetado pela aura de selamento demoníaco, mas seu cultivo também era superior. Você não tem vergonha, Qianshu? Você não apenas me emboscou, mas está trabalhando ao lado de um Imperador Demônio. Yanhara gritou com raiva enquanto sangue cobria quase cada centímetro de seu corpo. Qianshu encarou-a calmamente e respondeu com uma voz indiferente. Você não pode culpar ninguém além de si mesma por ultrapassar seus limites, Yanhara. Se você não tivesse cobiçado minha posição, não estaria nesta situação agora. Isso é realmente sobre sua posição, ou sobre outra coisa? Yanhara o encarou. Qianshu zombou friamente. Não tenho tempo para conversar bobagens com você. Entregue o legado do divino paradigma e lhe daremos uma morte indolor. Yanhara ficou em silêncio, sangue escorrendo de seu rosto. O legado do divino paradigma. Pode esquecer, porque eu nunca o entregarei, ela murmurou um momento depois. Então eu apenas o recuperarei do seu cadáver. Qianshu zombou. Afinal, há muitos métodos para recuperar memórias de um cadáver. Você nunca sairá impune disso. Yanhara rugiu. Não tenho intenção de fugir, Qianshu revelou calmamente. Assim que eu abrir o reino demoníaco, mergulharei este e aquele mundo em um caos completo. O que? Yanhara franziu a testa para suas palavras desconcertantes, até se perguntando se tinha ouvido corretamente. Como se pudesse ler sua mente, Qianshu disse subitamente. Você me ouviu corretamente. Mas por quê? Yanhara abriu a boca para perguntar, mas Qianshu atacou antes que ela pudesse terminar, desencadeando uma técnica que era grande demais para evitar. Maldito seja! Yanhara amaldiçoou em voz baixa, fechando os olhos enquanto aceitava silenciosamente seu destino. Capítulo 2483.
Morra Yanhara. Qianshu riu maniacamente enquanto desencadeava uma técnica massiva em direção a ela. No instante seguinte, milhões de fragmentos carmesins dispararam em direção à figura ensanguentada de Yanhara como uma tempestade devastadora. Yanhara fechou os olhos lentamente, aceitando seu destino. No entanto, naquele exato momento, uma certa figura surgiu subitamente em sua mente, encarando-a calmamente com um sorriso tranquilizador em seu rosto. Yuan, no momento em que Yanhara viu seu rosto em sua mente, ela cerrou os dentes e reabriu os olhos abruptamente. Um poderoso surto de aura de selamento demoníaco irrompeu de seu corpo, e pouco antes de o ataque de Qianshu atingi-la, uma bandeira materializou-se subitamente do ar rarefeito. Seu tecido envolveu-a em um abraço protetor, protegendo-a enquanto incontáveis fragmentos carmesins colidiam contra ele. O quê? Qianshu exclamou em choque, seus olhos arregalando-se em descrença com a aparição súbita da bandeira de selamento demoníaco. Ei, essa não é a sua. Imperador Demônio Carnificina olhou para ele com um rosto confuso. Não pode ser a bandeira de selamento demoníaco. Qianshu respondeu apressadamente. Afinal, a bandeira de selamento demoníaco estava em um local seguro que apenas ele conhecia. Simplesmente não havia maneira de Yanhara tê-la roubado sem que ele soubesse. No entanto, o tesouro que protegia Yanhara parecia idêntico à bandeira de selamento demoníaco, e era improvável que uma réplica fosse capaz de bloquear seu ataque perfeitamente. Uma vez que o ataque terminou, a bandeira de selamento demoníaco desenrolou Yanhara, revelando que ela estava completamente ilesa. Isto é, Yanhara encarou a bandeira de selamento demoníaco com um rosto surpreso, parecendo tão confusa quanto Qianshu. Antes que ela pudesse sequer abrir a boca para falar, Qianshu gesticulou para ela, ordenando que retornasse à sua posse. Se fosse verdadeiramente a bandeira de selamento demoníaco, ela ouviria seu comando. A bandeira de selamento demoníaco tremeu ligeiramente em resposta, mas não se moveu 1 milímetro. Vendo isso, Yanhara subconscientemente copiou seus movimentos e gesticulou para ela com o movimento de agarrar, e para a perplexidade de Qianshu, ela voou diretamente para sua mão. Como você ousa? Qianshu tremeu de raiva. Mesmo que a bandeira de selamento demoníaco fosse uma falsificação, o fato de ela ter respondido a Yanhara em vez de Qianshu era um insulto imenso ao seu orgulho. Qianshu estava tão furioso que sua pele tornou-se de um carmesim vívido, fazendo parecer um demônio ele mesmo. Então, sem o menor aviso, ele investiu contra Yanhara, intenção assassina jorrando de cada centímetro de seu corpo. Yanhara tentou instintivamente se defender, mas seu corpo estava muito machucado e exausto para responder. Ela só podia desejar mover-se em sua mente. No entanto, como se tivesse sentido seus pensamentos, a bandeira de selamento demoníaco reagiu subitamente por conta própria, disparando em direção ao Qianshu que se aproximava. Saia daqui, sua falsificação inútil! Qianshu rugiu, atacando-a com ki celestial. Como a bandeira de selamento demoníaco havia sido criada especificamente para combater demônios, ela carecia do poder para suprimir completamente alguém como Qianshu, que não era e estava até no 4º nível da ascensão de Deus. Após o confronto, a bandeira de selamento demoníaco foi enviada voando para o lado, enquanto Qianshu continuava investindo direto em direção a Yanhara. Sua vida é minha. Um sorriso frio curvou-se nos lábios de Qianshu enquanto sua mão em forma de garra alcançava poucos centímetros da garganta de Yanhara. No entanto, pouco antes do contato, seu corpo congelou subitamente no lugar, como se uma mão invisível o tivesse agarrado inteiramente. O que? O rosto de Qianshu distorceu-se com descrença e confusão, totalmente incapaz de compreender o que o havia parado. Enquanto isso, os olhos do Imperador Demônio Carnificina arregalaram-se ao notar os 2 objetos que tinham subitamente aparecido acima de Qianshu pouco antes de ele ser detido. O pergaminho de selamento demoníaco e o talismã de selamento demoníaco. Ele gritou alto. Impossível! Qianshu exclamou após finalmente notar os 2 tesouros acima dele. No momento seguinte, seu corpo foi puxado para trás e empurrado ainda mais para longe de Yanhara. No momento em que Qianshu se estabilizou, os 3 tesouros de selamento demoníaco já estavam ao lado de Yanhara, circulando-a como 3 guardiões. O que diabos está acontecendo? Por que os tesouros de selamento demoníaco estão em sua posse? Qianshu rugiu, exigindo respostas. Infelizmente, nem mesmo Yanhara sabia a resposta. Por que eu deveria te contar? No entanto, Yanhara recusou-se a contar-lhe. Qianshu cerrou os dentes com tanta força que eles estalaram. Então, ele virou-se para o Imperador Demônio Carnificina e gritou. O que você está fazendo parado aí como um espectador? Pare de ser inútil e me ajude a me livrar dela. Você quer que eu lute contra ela enquanto ela possui todos os 3 tesouros de selamento demoníaco em sua posse? É melhor você me dizer para me matar. Imperador Demônio Carnificina exclamou. Você quer que eu ajude você a convocar os antigos ou não? Em todo este mundo, apenas eu sou capaz de fazê-lo. Qianshu gritou de volta. Isso é. Imperador Demônio Carnificina cerrou os dentes ao ouvir aquelas palavras. Um momento depois, ele soltou um suspiro derrotado antes de se juntar à batalha. No entanto, ele não se juntou sozinho, já que os demônios que haviam fugido anteriormente reapareceram também. Enquanto isso, lá fora no local, os seladores de demônios aguardavam ansiosamente a conclusão do desfile de matança de demônios, que havia entrado em seu dia final. Mais 1 hora, apenas mais 1 hora para ir. Os apoiadores de Yanhara andavam de um lado para o outro infinitamente, enquanto outros batiam os pés nervosamente, assemelhando-se a uma multidão reunida fora de uma sala de emergência aguardando notícias de vida ou morte. Eventualmente a última hora passou, e o desfile de matança de demônios chegou oficialmente ao fim. Acabou. Deixem-nos entrar agora. Os apoiadores de Yanhara correram imediatamente em direção ao portal. No entanto, os apoiadores de Qianshu continuaram a bloquear seu caminho por algum motivo. Qual é o significado disso? Ninguém tem permissão para entrar até que o líder do clã dê permissão, um deles disse. Isso é uma merda. Mais uma vez, os seladores de demônios começaram a discutir entre si. Subitamente, uma figura alta mascarada, vestida inteiramente de preto, levantou-se e aproximou-se do portal. Ei, o que você acha que está fazendo? Um dos apoiadores de Qianshu ficou na frente dele, bloqueando seu caminho. Estou entrando, Yuan respondeu com uma voz calma. Olha, cara, não sei quem diabos
diabos você pensa que é, papi? Um tapa alto ecoou subitamente pela área, interrompendo-o no meio da frase. Antes que o selador de demônios pudesse sequer terminar de falar, o braço de Yuan oscilou, sua palma colidindo no rosto do homem. Todos os presentes pararam de se mover para encarar Yuan em choque. Ninguém ali poderia ter esperado que um estranho que nem sequer era um selador de demônios desferisse o primeiro golpe. O homem que havia levado o tapa virou-se lentamente para olhar para Yuan, seus olhos queimando de raiva. Então ele fechou a mão em um punho e balançou. Bastardo, papi. Um segundo tapa ressoou, soando muito mais nítido que o primeiro. Ao mesmo tempo, o homem foi enviado voando para o lado. No entanto, não foi Yuan quem desferiu o segundo golpe, mas outro selador de demônios, um do sétimo céu. Antes que qualquer pessoa presente pudesse sequer reagir, Yuan levantou a mão e removeu sua máscara, revelando seu rosto bonito para todos verem. Incontáveis suspiros soaram instantaneamente por toda a área enquanto os olhos dos seladores de demônios arregalavam-se em choque e descrença, seus queixos praticamente caindo ao chão. Os espectadores observaram a cena com as sobrancelhas erguidas, perplexos com sua reação. Eventualmente, um dos seladores de demônios murmurou com uma voz atordoada: Divino Paradigma. Capítulo 2484. Divino Paragon? Yuan permaneceu em silêncio apesar de ser chamado, com seu olhar fixo apenas no portal a poucos passos de distância. Sem proferir uma única palavra, ele começou a caminhar em direção a ele. Vendo isso, os seladores de demônios que estavam em seu caminho moveram-se instintivamente para o lado, com os olhos fixos em seu rosto sem piscar. Assim que Yuan alcançou os apoiadores de Qianshu, ele baixou o olhar para a pessoa parada diante dele. O homem começou imediatamente a suar profusamente, com suas roupas escurecendo em poucos instantes enquanto o suor frio encharcava seu corpo. 3. Yuan começou subitamente a fazer uma contagem regressiva, enviando arrepios pela espinha de todos. 2. Vê, você não pode me enganar. O selador de demônios gritou de repente, com a voz falhando logo no início. O Divino Paragon morreu há muito tempo. Como você ousa usar o rosto dele para um truque tão descarado? No momento em que os outros seladores de demônios ouviram essas palavras, eles finalmente saíram de seu estupor, como se recuperassem subitamente seus sentidos. Espere um segundo. Não há como o Divino Paragon estar aqui. Bastardo descarado. O que você está tentando alcançar se disfarçando como o Divino Paragon? Eles começaram a gritar de raiva, chegando a cercá-lo como uma multidão enfurecida se aproximando de seu alvo. De repente, os seladores de demônios do sétimo céu pularam enquanto gritavam: este não é um truque. Ele é realmente o Divino Paragon. O quê? Os outros interromperam seus movimentos para encará-lo. Nós fomos emboscados por mais de 1000 demônios quando fomos verificar os selos do reino demoníaco. Se o Divino Paragon não tivesse aparecido, todos nós teríamos morrido. Foi também o Divino Paragon quem removeu os selos, pois ele estava preso dentro do reino demoníaco e precisava retornar ao nosso mundo. Espere um segundo. O que você quer dizer com o Divino Paragon estava preso dentro do reino demoníaco? Ele foi quem o selou quando retornou da última vez, e não foi aberto desde então. Então como ele conseguiu voltar ao reino demoníaco? Ele descobriu acidentalmente outra entrada para o reino demoníaco, mas ela só funciona em um sentido. Então ele saiu do reino demoníaco? Como vocês têm tanta certeza de que esse é o verdadeiro Divino Paragon e não algum demônio disfarçado dele? Perguntou um selador de demônios cético. Porque ele se livrou de todos os demônios sozinho, usando as técnicas perdidas do Divino Paragon exibidas por Yanhara. Não pode ser. Os seladores de demônios viraram-se lentamente para olhar para Yuan. Para onde ele foi? No entanto, para sua surpresa, a figura de Yuan havia desaparecido sem deixar rastro. Sem que soubessem, enquanto sua atenção havia sido desviada pelos seladores de demônios do sétimo céu, Yuan já havia esgueirado-se para o Vale dos Demônios. Acho que viu uma sombra entrar no portal. O selador de demônios mais próximo do portal disse de repente. Ele deve ter entrado no portal já. Vamos segui-lo e ver por nós mesmos se ele é verdadeiramente o Divino Paragon ou apenas um falso. No momento seguinte, quase todos os seladores de demônios correram para o portal, deixando apenas alguns para trás para garantir que os outros espectadores não o seguissem. Dentro do Vale dos Demônios, Yanhara tentava o seu melhor para sobreviver ao ataque dos demônios. Felizmente para ela, os tesouros de selamento de demônios funcionavam sem seu controle e a protegiam conforme necessário, como se tivessem vontade própria. Ela se exauriu e não será capaz de durar muito mais. Matem-na! Rápido! Imperador Demônio Carnificina gritou para os outros demônios enquanto ele e Qianshu focavam nos tesouros de selamento de demônios. Venham até mim, seus demônios! Eu selarei cada um de vocês, mesmo que isso me custe meu último suspiro. Yanhara gritou com os olhos brilhando com uma determinação inabalável, a determinação de morrer. Yanhara não se preocupou em conservar suas forças, selando demônios um após o outro sem pausa. No final, ela conseguiu selar quase todos os demônios presentes antes de esgotar até a última gota de sua energia. Os tesouros de selamento de demônios que operavam apenas com sua energia de reserva, também começaram a secar e logo pararam de funcionar completamente. Qianshu e Imperador Demônio Carnificina aproximaram-se lentamente de Yanhara, que estava ajoelhada fracamente no chão, mal consciente enquanto respirações fracas e superficiais escapavam de seus lábios. Devo admitir, Yanhara, você superou muito minhas expectativas, até me assustando um pouco agora. Qianshu murmurou. Um suspiro frio escapou de seus lábios antes que ele continuasse. Se ao menos você estivesse do meu lado, você poderia ter ido muito mais longe. Algumas últimas palavras? Yanhara cuspiu o sangue em sua boca e falou em voz baixa: vá se fuder, seu maldito, fantoche. Os olhos de Qianshu tremeram com suas palavras. Então, sem outra palavra, ele levantou o braço e o baixou em direção à nuca dela em um movimento de corte. A bandeira de selamento de demônios, que estava imóvel no chão após esgotar sua energia, entrou em erupção subitamente com uma quantidade insondável de aura de selamento de demônios. Ela subiu ao ar por conta própria e disparou em direção a Qianshu, mirando diretamente na nuca dele. Sentindo o ataque mortal atrás de si, Qianshu virou-se abruptamente e redirecionou o golpe destinado a Yanhara para a bandeira que se aproximava, tentando bloqueá-la.
No instante seguinte, um grito penetrante saiu dos lábios de Qianshu enquanto a bandeira de selamento de demônios não apenas refletiu seu ataque, mas obliterou completamente seu braço no processo. Vendo isso, Imperador Demônio Carnificina saltou imediatamente para trás, colocando distância entre si e os outros. No entanto, ele parou abruptamente quando suas costas bateram em algo duro. Assumindo que havia colidido com uma árvore, ele girou instintivamente para cortá-la, apenas para ter seu braço capturado no meio do movimento por outra mão. Vê você é. Os olhos do Imperador Demônio Carnificina quase saltaram das órbitas ao perceber que o que ele havia colidido não era uma árvore, mas um humano. Um com o qual ele estava muito familiarizado, nada menos. Divino Paragon? Ele gritou no topo de seus pulmões, tão fortemente que seus pulmões realmente estouraram com esforço. Capítulo 2485. Divino Paragon? O que diabos você está fazendo aqui? Imperador Demônio Carnificina gritou em terror antes de puxar instintivamente seu braço tentando se libertar do aperto de Yuan, puxando com tanta força que ele arrancou seu próprio braço. Sangue jorrou por toda parte por um segundo antes que outro braço se regenerasse, selando a ferida. Divino Paragon. Qianshu e Yanhara viraram-se para olhar para Yuan com um rosto perplexo. Isso é impossível. O Divino Paragon está morto. Não há como ele estar aqui agora. Qianshu não acreditou por um segundo que o Divino Paragon ainda estivesse vivo, muito menos aparecendo diante deles agora. Imperador Demônio Carnificina tentou espalhar a notícia do retorno do Divino Paragon logo após o encontro, mas ninguém acreditou nele, então ele desistiu de tentar. Enquanto isso, Yanhara soltou um suspiro de alívio. Yuan. Ela murmurou suavemente antes de desabar no chão devido à exaustão extrema. Seu corpo reconheceu instintivamente a presença dele como segurança, fazendo com que a última gota de força que a sustentava finalmente cedesse. A bandeira de selamento de demônios envolveu seu tecido ao redor de Yanhara antes de levá-la embora. Então, você já conseguiu invocar um ancião? Yuan perguntou de repente ao Imperador Demônio Carnificina. Isso não é da sua conta. Imperador Demônio Carnificina gritou. Não é? Mesmo que você tenha usado a existência deles para me ameaçar antes? Yuan observou com um sorriso calmo. Isso é. Imperador Demônio Carnificina rangeu os dentes. O que está acontecendo aqui, Carnificina? Qianshu aproximou-se dele subitamente e questionou. Eu acabei de te dizer. Ele é o Divino Paragon. Imperador Demônio Carnificina gritou com raiva. Você espera que eu acredite nisso? O Divino Paragon está morto. Ele pode se parecer com o Divino Paragon, mas é só isso. Qianshu disse. Então ele se lembrou de algo e sorriu friamente. Você deve ser aquele recém-chegado de quem ouvi falar muito. Aquele que se parece com o Divino Paragon, pequeno fundador. Devo admitir, você é uma imagem cuspida do Divino Paragon. Infelizmente para você, não sou tolo o suficiente para cair em tal truque. Yuan olhou para Qianshu por um segundo antes de retornar ao Imperador Demônio Carnificina e dizer, trabalhando junto com o homúnculo? Pensei que você odiasse a espécie deles. Os olhos de Qianshu se arregalaram em descrença após ouvir as palavras de Yuan. Então, sem aviso, ele golpeou Yuan enquanto exalava uma imensa quantidade de intenção assassina. Como você sabe sobre a minha espécie? Ele rugiu. Yuan desviou casualmente do ataque e respondeu. Como? Eu estive presente durante o expurgo da sua espécie, oferecendo até alguma assistência. Pensar que um ainda estaria diante de mim agora. Homúnculos eram seres artificiais criados através de uma técnica proibida que existia até antes do grande cataclismo, trazidos à existência para um único propósito, satisfazer a curiosidade distorcida de um demônio louco. Durante a primeira visita de Tian Shenil ao reino demoníaco, homúnculos existiam em grande número, causando estragos por todo o continente carmesim. Em resposta, ele ajudou o supremo governante Den a erradicá-los da existência matando o demônio louco e destruindo sua pesquisa. Você? Qianshu começou a andar para trás em passos pequenos, com o rosto distorcido por descrença. Yuan então disse, ouvi algo bastante divertido mais cedo. Você pode ajudá-lo a invocar um ancião, é verdade? E daí se eu posso? Qianshu respondeu subconscientemente. Eu realmente quero ver um ancião. Então, estou disposto a deixá-lo viver até lá. O quê? Qianshu exclamou em choque. Imperador Demônio Carnificina não ficou tão surpreso, já que ele também foi autorizado a escapar antes pelo mesmo motivo. O que você está esperando? Se você quer morrer agora, posso realizar seu desejo. Yuan liberou um pouco de sua aura de selamento de demônios, chocando-os instantaneamente, pois era inúmeras vezes mais forte do que o que Yanhara exibia. Sem hesitação, Imperador Demônio Carnificina virou-se e fugiu, nem mesmo esperando Qianshu agir. Qianshu rangeu os dentes e também fugiu. Mas antes que ele pudesse ir longe, a voz de Yuan ressoou, você esqueceu de algo. No momento seguinte, os 3 tesouros de selamento de demônios perseguiram Qianshu. O rosto inteiro de Qianshu ficou vermelho como um tomate após experimentar tal humilhação pela primeira vez em sua vida. Não me importa quem você é. Mesmo que você realmente seja o Divino Paragon, farei você pagar por me humilhar. Ele jurou interiormente. Pouco depois de escaparem, os outros seladores de demônios apareceram. Onde está a Senior Yan? Ela está segura, Yuan disse. Deixe-me levá-los até eles. Ele virou-se e voou para longe, levando-os para onde colocou Yanhara. Senior Yan. Seus apoiadores exclamaram em terror ao verem sua condição. Calma, ela está bem. Um dos seladores de demônios com formação médica aproximou-se de Yanhara e examinou sua condição. Além de alguns ferimentos externos, ela está principalmente inconsciente por exaustão, ele disse. Seus apoiadores suspiraram de alívio. O que aconteceu aqui, Sênior Divino Paragon? Yuan apontou para ela e disse, vocês podem perguntar a ela assim que ela acordar. Os seladores de demônios deram a Yanhara algum medicamento, e não demorou muito para que ela abrisse os olhos. Yanhara murmurou atordoada ao acordar. Sênior Yan, você está bem?
O que aconteceu durante o desfile de matança de demônios? Yanhara virou-se para olhar para Yuan, que assentiu silenciosamente com a cabeça. Embora ela ainda estivesse um pouco atordoada, Yanhara explicou a situação a todos os presentes, desde a traição e trapaça de Qianshu até o aparecimento de um verdadeiro imperador demônio. O quê? O líder do clã está mancomunado com o imperador demônio? O mesmo durante a qualificação para selador de demônio supremo? Como diabos vamos acreditar nisso? Por que estamos perguntando a ela quando podemos perguntar ao divino Paragon? Alguém disse em voz alta. De repente, todos ali se viraram para olhar para Yuan. Em vez de afirmar as alegações de Yanhara, Yuan apenas revelou o que viu com seus próprios olhos, que Qianshu e o imperador demônio estavam trabalhando juntos para lutar contra Yanhara. Se eu não tivesse chegado a tempo, ela não estaria viva agora, ele disse enquanto balançava a cabeça. Capítulo 2486. O lugar inteiro tornou-se mortalmente silencioso após Yuan revelar o que testemunhou aos outros. Mesmo que os apoiadores de Qianshu se recusassem a acreditar em Yanhara, não havia como ousarem acusar o divino Paragon de mentir. Qianshu, aquele traidor. Como ele ousa trair a humanidade e trabalhar com os demônios? O imperador demônio, nada menos. Eu sabia que havia algo errado com as qualificações para selador de demônio supremo. Aposto que ele queria se livrar dos participantes desde o início. Os apoiadores de Yanhara gritaram alto enquanto batiam os pés com raiva. Enquanto isso, os apoiadores de Qianshu, pelo menos aqueles que não eram espiões e eram seladores de demônios genuínos, pararam de apoiá-lo naquele ponto e mudaram de lado. O que aconteceu com Qianshu e o imperador demônio? Não é óbvio. O divino Paragon os matou. No entanto, Yuan balançou a cabeça e disse em uma voz calma, não, eu não os matei. O quê? Todos eles viraram-se para olhar para ele com rostos perplexos. Eu os deixei ir, Yuan continuou, admitindo que os deixará escapar propositalmente. E por que você os deixaria ir? Alguém perguntou de repente. No entanto, Yuan estreitou seu olhar e murmurou friamente, você está me pedindo para me explicar? Papi. Outro selador de demônios deu um tapa na nuca do sujeito que acabará de falar e gritou alto. Quem diabos você pensa que é? O divino Paragon não precisa explicar nada. Se ele quiser que pulemos de uma ponte, obedeceremos sem dizer uma palavra. Yuan suspirou interiormente antes de virar-se e sair andando. Quero todos os seladores de demônios presentes na grande biblioteca em 3 dias. Tenho algumas informações importantes para compartilhar com todos, Yuan disse enquanto deixava o Vale dos Demônios. Ninguém o impediu. O retorno do divino Paragon foi tão repentino e imprevisto que mesmo agora, nenhum deles conseguia processar totalmente, suas mentes lutando para acompanhar a realidade. O divino Paragon retornou verdadeiramente para nós. Após um momento de silêncio, eles começaram a entoar como um bando de cultistas. O divino Paragon retornou. Fora do Vale dos Demônios, Yuan aproximou-se de Meishiu e disse a ela, passarei algum tempo na miríade de técnicas. Se você tiver tempo, vamos nos atualizar. Meishiu virou-se para olhar para Kelin. Você não precisa dizer nada, Kelin falou antes que Meishiu pudesse. Se você quiser estender sua pausa por um pouco mais de tempo, não tenho problemas. Obrigada, mestre. Kelin olhou para Yuan e sorriu. Em troca, eu gostaria de uma troca amigável com você. Yuan assentiu calmamente. Eu tinha a sensação de que você pediria por um duelo. Tudo bem. Vejo você na miríade de técnicas. Yuan deixou o local por completo pouco depois. Meishiu e Kelin seguiram-no, mas como entraram pelo 9º céu, foram separados no instante em que atravessaram o portal. Enquanto Yuan seguia para a miríade de técnicas, a notícia do retorno do divino Paragon espalhou-se por todo o 9º céu como um incêndio incontrolável, alcançando cada recanto e fenda em um piscar de olhos. Divino Paragon? Quem é esse? Você não sabe quem ele é? Ele é o fundador do clã de selamento de demônios e a razão pela qual os demônios não são mais uma ameaça à civilização. O divino Paragon apareceu pela primeira vez enquanto os demônios corriam soltos, escravizando humanos e tratando-nos como gado. O que você quer dizer com ele retornou? Faz muito tempo desde a Era Demoníaca. Para onde ele foi? E o que há de tão significativo sobre seu retorno? Ele desapareceu perto do fim da Era Demoníaca. Ninguém sabia para onde ele tinha ido até recentemente e assumiram que ele tinha morrido. No entanto, acontece que ele estava no reino demoníaco, o lar dos demônios, todo esse tempo. Onde está o divino Paragon agora? Ouvi dizer que ele está descansando na grande biblioteca do clã de selamento de demônios, um lugar acessível apenas para seladores de demônios. Eu não entendo o alvoroço. Ele pode ter sido uma figura importante no passado, mas essa era já se foi há muito tempo, alguém observou, incapaz de compreender por que o retorno do divino Paragon estava causando um tumulto tão massivo. Seu imbecil. Ele é o salvador da humanidade. Até um único fio de cabelo dele vale mais do que todo o seu legado. Sem mencionar o aumento da atividade dos demônios recentemente. Com o retorno do divino Paragon, eles não ousarão mais agir tão abertamente. Eventualmente, a notícia chegou aos ouvidos do Imperador Celestial. O divino Paragon, o Imperador Celestial murmurou, parecendo desinteressado no assunto. Aos seus olhos, independentemente das conquistas passadas do divino Paragon, não tinha nada a ver com ele. E como muitos já haviam dito, essa era já tinha ido embora. No entanto, como Imperador Celestial, ele não podia simplesmente ficar parado e não fazer nada. Envie um mensageiro ao divino Paragon e diga-lhe que gostaria de conhecê-lo, até recompensá-lo por suas realizações passadas, disse o Imperador Celestial, fingindo se importar, mesmo que não se importasse. Sim, Vossa Majestade. Ao chegar na miríade de técnicas, Yuan seguiu diretamente para o mundo pessoal da Senior Bai. Como esperado, Meishiu e Kelin já estavam lá. No entanto, havia uma pessoa adicional presente, alguém que ele não esperava ver. Senior Bai. Um sorriso rígido surgiu no rosto de Yuan quando ele viu o familiar velho, cuja aparência parecia ainda mais velha do que antes, ou mais precisamente, muito mais cansado. Como se estivesse trabalhando sem parar desde o último encontro. Mesmo sem trocar uma única palavra, Yuan já tinha uma ideia aproximada de por que o Senior Bai estava ali. Antes que qualquer outra pessoa pudesse falar, Senior Bai quebrou o silêncio. Faz muito tempo, pequeno amigo, embora você não seja mais o jovem homem que conheci pela primeira vez. Após uma breve pausa, ele continuou, eu gostaria de ter uma conversa com você.
assim que você terminar seus negócios com eles. Sem dar a Yuan uma chance de responder, Sr. Bai virou-se e voou para longe. Vendo isso, Yuan suspirou interiormente. Você sabe o que aconteceu com o Sr. Bai? Ele parece, e se sente diferente, Meixiu perguntou a ele um momento depois com uma carranca preocupada. Capítulo 2487. Eu também nunca vi o Sr. Bai em tal condição antes. Yuan observou com um suspiro. Você deveria falar com ele agora. Eu posso esperar, Meixiu disse então. Yuan assentiu e rapidamente perseguiu o Sr. Bai. Sr. Bai. Yuan usou a manipulação do vazio para aparecer diante dele. Manipulação do vazio? O rosto do Sr. Bai se contorceu de choque por um momento antes de ele gradualmente se acalmar. Você cresceu tremendamente desde nosso último encontro. Ele murmurou com um suspiro cansado. Mas por outro lado, isso parece acontecer toda vez, então talvez eu não devesse mais ficar surpreso. Sr. Bai, está tudo bem? Yuan perguntou a ele com uma carranca preocupada. Nós podemos falar sobre isso mais tarde. Yuan balançou a cabeça e interrompeu. Eu não acho que serei capaz de aproveitar meu reencontro com Meixiu assim. Ele continuou antes que o Sr. Bai pudesse responder, é sobre a queda repentina no karma do soberano celestial? Então foi realmente você, afinal. Sr. Bai soltou um suspiro profundo. Mesmo que ele já tivesse suspeitado que era Yuan, ouvir a confirmação diretamente dele carregava um peso inteiramente diferente. Embora eu confie que você teve um bom motivo, eu ainda preciso ouvir isso de você. Por que você entrou em conflito com o mandato do céu, os soldados do Imperador Celestial? Yuan silenciou, ponderando como explicar a situação ao Sr. Bai sem parecer ridículo. Você já sabe que o Imperador Celestial e eu compartilhamos algum tipo de hostilidade um com o outro, certo? Yuan perguntou de repente. Sim, Sr. Bai assentiu. Embora eu ainda não consiga entender como isso é possível. Não deveria ter havido nenhuma maneira de você ter conhecido o Imperador Celestial em primeiro lugar, muito menos ofendê-lo. Isso é porque eu ainda não conheci nesta vida, mas eu o conheci no passado, na minha vida passada. Yuan encarou o Sr. Bai com uma expressão solene. Sua vida passada? Sr. Bai engoliu em seco nervosamente enquanto murmurava atordoado. No entanto, apesar da revelação chocante, não havia verdadeira perplexidade no olhar do Sr. Bai. Quase como se ele já tivesse previsto tal possibilidade até certo ponto. O fundador dos soberanos celestiais. Sr. Bai murmurou de repente. Yuan assentiu, confirmando com uma voz calma, de fato, uma das minhas vidas passadas foi Tian Yingzi, o fundador dos soberanos celestiais. Ele continuou. Lembra-se de quando entreguei suas técnicas, seu legado, a Shu Jiaqi, dizendo que eu as encontrei? Na verdade, recuperei algumas das memórias de Tian Yingzi e recuperei a técnica dessa maneira. Entendo. Sr. Bai silenciou por um momento para digerir essa informação. Então, ele falou, mas isso não explica a hostilidade do Imperador Celestial em relação a você. Yuan suspirou antes de responder, para ser honesto, não acho que consiga explicar totalmente a situação para você sem parecer louco. Além disso, terei que revelar algumas informações proibidas que exigem o sacrifício de sua longevidade. Informações que exigem longevidade? Após um breve momento de silêncio, Sr. Bai continuou perguntando, isso está relacionado aos deuses no céu estrelado? Os olhos de Yuan se arregalaram de surpresa. Como você soube disso? Um sorriso orgulhoso surgiu nos lábios do Sr. Bai enquanto ele respondia. Há uma razão pela qual alguns me chamam de sábio do conhecimento. Ao longo da minha vida, não coletei apenas técnicas para expandir a miríade de técnicas, também reuni incontáveis registros antigos cobrindo todos os tipos de assuntos. A miríade de técnicas não era apenas a maior coleção de técnicas de cultivo dentro dos 9 céus. Ela também funcionava como um vasto centro de informações. Claro, pouquíssimas pessoas estavam cientes disso, já que a maioria dos visitantes vinha apenas procurando técnicas. Embora eu admita que não saiba muito sobre eles, pelo menos estou ciente de sua existência. Também não busquei tal conhecimento, pois fiquei com medo das consequências após perder uma quantidade tremenda de longevidade apenas aprendendo sobre sua existência. Bem, já que você já sabe sobre eles, será muito mais fácil explicar as coisas, Yuan disse depois. Embora eu não possa revelar muitos detalhes, esses chamados deuses são meus inimigos. Desde o início dos tempos, eles foram responsáveis por incontáveis incidentes graves que levaram a mortes inumeráveis, tudo em busca de seus próprios objetivos. Quanto a como eles estão relacionados ao Imperador Celestial, bem, o primeiro Imperador Celestial foi criação deles, e o atual Imperador Celestial não passa de um fantoche deles. O queixo do Sr. Bai caiu com a revelação que abalou os céus. Ignorando seu choque, Yuan continuou calmamente, e eu tenho lutado contra o Imperador Celestial e esses deuses desde o início, ao longo de múltiplas vidas. Sr. Bai caiu de repente sentado, seus olhos arregalados de descrença. Após um longo minuto de silêncio, Sr. Bai permaneceu no chão enquanto perguntava com uma voz nervosa, o que devo fazer com essa informação? Yuan balançou a cabeça e disse, você não precisa fazer nada. Eu simplesmente quero que você entenda a minha situação. Você não é apenas o assessor mais confiável de Shu Jiaqi, mas também me ajudou inúmeras vezes desde o início. É mesmo? Sr. Bai não falou mais nada depois disso. Vendo isso, Yuan perguntou, como estão os soberanos celestiais e Shu Jiaqi? Sr. Bai suspirou profundamente. Terrível. Os outros estão cientes de que a Lei de Shu recrutou você, e mesmo sem evidências concretas, eles a estão culpando pelo karma perdido. Ela não apenas perdeu muitos de seus seguidores, mas também foi totalmente deixada de lado. Nesse ritmo, esqueça tornar-se a próxima líder, ela pode até acabar exilada da facção. Isso é. Yuan ficou sem palavras, a situação acabou sendo muito pior do que ele imaginava. Sr. Bai levantou-se lentamente e ficou diante de Yuan, encarando com uma expressão solene. Yuan, você deve fazer algo para ajudar a Lei de Shu. Ele assentiu. Eu farei. Apenas me dê mais um pouco de tempo. Tenho alguns assuntos inacabados com o clã de selamento de demônios. Falando no clã de selamento de demônios, você é realmente o paradoxo divino, ou está apenas fingindo ser ele? Sr. Bai então perguntou. Capítulo 2488. Ao ouvir a pergunta do Sr. Bai, um sorriso calmo apareceu no rosto de Yuan.
Assim como Tian Yingzi, o paradoxo divino é outra das minhas vidas passadas. Ele respondeu. Sr. Bai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Alguma outra pergunta? Responderei o máximo que puder, Yuan disse. O Imperador Celestial divulgou recentemente uma declaração oficial sobre o seu incidente, alegando que o perpetrador, você, contrabandeou o clã Azura para fora do reino primordial. Até onde eu sei, eles são os criminosos mais perigosos aprisionados lá. Sr. Bai pausou por um momento antes de perguntar com uma voz solene. É verdade? Se sim, por que o clã Azura? Entendo que eles lutaram contra o primeiro Imperador Celestial antes, então você pode querer cooperar com eles, mas eles são simplesmente perigosos demais. Por que eles? Porque eles já serviram ao Deus do Mal, correto? Yuan interrompeu, vendo facilmente através das preocupações do Sr. Bai. Sr. Bai assentiu com uma carranca profunda no rosto. O Deus do Mal foi um dos indivíduos mais cruéis da história. O número de vidas que ele abateu chegou às dezenas de milhões. Mesmo que o primeiro Imperador Celestial estivesse errado ao iniciar a guerra, isso ainda não justifica o massacre sem sentido de inocentes. Yuan suspirou e a atmosfera ao seu redor tornou-se subitamente pesada enquanto ele respondia. Você tem razão. Isso não justifica o que eu fiz. Espere. O quê? Os olhos do Sr. Bai arregalaram-se de descrença enquanto ele duvidava de sua audição. Yuan encarou nos olhos e explicou. O Deus do Mal, o Deus da Guerra também foi uma das minhas encarnações. O quê? Sr. Bai exclamou, caindo de volta ao chão com um baque pesado. Ó Deus do Mal? Você? Yuan assentiu e disse, embora isso não justifique a fúria que eu causei, permita-me explicar por que fiz isso. Ele então se virou para olhar para Meixiu à distância antes de revelar a verdade por trás do motivo pelo qual o Deus do Mal havia entrado em uma matança e se tornado a figura mais manchada de sangue da história. Ele revelou ao Sr. Bai que o Imperador Celestial havia assassinado sua esposa, que estava grávida de seu filho, simplesmente porque ele se recusou a servir ao Imperador Celestial durante a Guerra Celestial de Imortais e Deuses. Isso é, como ele nunca teve uma esposa, muito menos filhos, Sr. Bai não podia compreender verdadeiramente a dor de Yuan. No entanto, isso não significava que ele não pudesse entender como tal tragédia poderia mudar até mesmo os homens mais gentis. Eventualmente, Sr. Bai falou, eu não vou apoiar nem condenar o que você fez no passado, especialmente quando aconteceu em outra vida. Deixemos o passado onde ele pertence e foquemos no presente. Contanto que você não saia matando pessoas inocentes, continuarei confiando e apoiando suas decisões. Obrigado. Yuan assentiu. Alguma outra encarnação sua da qual eu deveria. Sr. Bai parou ali e balançou a cabeça. Esqueça. Eu não quero saber. Ele então disse sobre a lei de Shu. Você quer que eu conte a ela? Não, eu mesmo contarei a ela. Eu entendo. Então vou deixá-lo sozinho por enquanto. Não a faça esperar muito. Sem outra palavra, Sr. Bai deixou o mundo. Yuan retornou para Meixiu depois disso e explicou a causa das preocupações do Sr. Bai para ela. Mas ela não estava familiarizada com Shu Jiaqi ou com os soberanos celestiais em geral, então seu entendimento da situação era superficial. A queda significativa no ranking dos soberanos celestiais foi causada por você? Kellen observou com um olhar perplexo em seu rosto. Espere, então você foi o responsável por massacrar o mandato do céu e aquele que libertou o clã Azura do reino primordial? Kellen engoliu em seco nervosamente ao perceber que Yuan era o culpado por trás daqueles incidentes. E ela se perguntou se deveria realmente lutar contra uma pessoa tão perigosa. Ela olhou para Meixiu pelo canto do olho e para sua surpresa, Meixiu não pareceu nem um pouco surpresa ou perturbada pelo fato de que seu parceiro era essencialmente um criminoso procurado que até o Imperador Celestial queria morto. Naquele momento, ela decidiu tentar fazer Meixiu cair em si mais tarde. Vamos nos atualizar. Tenho muito que quero te contar, Yuan disse para Meixiu, que assentiu antes de segui-lo. E quanto a mim? Kellen perguntou de repente. Yuan ponderou por um segundo antes de falar com Meixiu. Você pode esperar mais alguns minutos? Ela assentiu. Yuan então se virou para Kellen e disse, você queria lutar, certo? Vamos fazer isso agora, já que você precisará de algum tempo para se recuperar depois. Kellen estreitou os olhos, sentindo como se Yuan estivesse menosprezando-a. No entanto, no momento em que ela se lembrou de que ele havia derrotado o segundo esquadrão do Mandato do Céu sozinho, sua irritação diminuiu rapidamente. Não se preocupe, pegarei leve, Yuan acrescentou. Quando Kellen ouviu isso, ela sentiu algo estalar dentro de sua cabeça, e sua aura surgiu violentamente. Vamos lutar, seu bastardo. Yuan gesticulou calmamente para ela com um movimento de chamada, sempre que você estiver pronta. No momento seguinte, Kellen puxou o braço para trás antes de desferir um soco, seu punho disparando em direção a Yuan como uma bala de canhão. Sem nem mesmo olhar para ela, Yuan casualmente levantou um braço antes de seu rosto, pegando sem esforço o punho dela apenas centímetros antes que pudesse colidir com ele. Que força ridícula! Os olhos de Kellen arregalaram-se de choque. Embora sua linhagem gigante não fosse tão pura ou poderosa quanto a de Kellan, ela ainda possuía o sangue de gigantes, concedendo-lhe proeza física muito além da dos humanos comuns. Além disso, como uma usuária de arco, ela temperou seus braços em graus extremos, permitindo-lhe puxar arcos que exigiam força suficiente para mover montanhas. Apesar de tudo isso, Yuan conseguiu parar seu soco de força total com uma facilidade aparentemente sem esforço. Nada mal, Yuan murmurou enquanto afastava suavemente o punho dela. Mas se você quer que eu lute com você adequadamente, então você precisará lutar como se sua vida dependesse disso. Kellen encerrou os dentes e alcançou seu anel espacial. Discípula Meixiu, não me culpe se eu matar acidentalmente seu namorado. Kellen gritou enquanto recuperava sua arma, um arco roxo massivo com quase o dobro de seu tamanho, e apontou para Yuan, seu braço musculoso já puxando a corda do arco. Capítulo 2489. Esta é sua última chance de se desculpar e lutar comigo a sério, Kellen avisou Yuan.
os músculos em seu braço saltando como raízes grossas enquanto ela segurava a corda do arco massivo puxada para trás. Eu pedirei desculpas se você conseguir me fazer sangrar nem mesmo uma gota de sangue, Yuan respondeu com um sorriso provocante em seu rosto. Os olhos de Kellen arregalaram-se com suas palavras e sem a menor hesitação, ela soltou a corda do arco, mesmo sem uma flecha encaixada. A força pura liberada apenas pela corda gerou uma onda de choque aterrorizante que era poderosa o suficiente para vaporizar sem esforço até mesmo um imortal. No entanto, quando a onda de choque atingiu Yuan, o máximo que conseguiu fazer foi agitar seu cabelo e roupas. Para ele, não parecia diferente de uma brisa suave de primavera. Vendo isso, Kellen puxou a corda do arco mais uma vez. Enquanto ela puxava para trás, uma flecha começou a se materializar do nada, já encaixada no lugar e pronta para ser disparada. A flecha era formada inteiramente de Ki celestial e energia espiritual, comprimida a um grau tão extremo que se tornou visível a olho nu. Não querendo que Meishiu fosse pega na briga deles, Yuan usou a manipulação do vazio para se teletransportar, ele e Kellen para bem longe. Ele consegue usar a manipulação do vazio com tal maestria? Kellen chorou interiormente após ser teletransportada com ele. Infelizmente, ela não teve tempo para pensar nisso. No momento seguinte, ela soltou a corda do arco, lançando a flecha forjada de puro Ki celestial direto em Yuan. A flecha viajou a quase a velocidade do som, e onde quer que passasse, deixava para trás um rastro fino de espaço fraturado. É isso? Yuan murmurou enquanto levantava levemente o braço, evitando sem esforço a flecha inteiramente. Como Kellen não tinha intenção genuína de matá-lo, ela apenas mirou em um de seus membros. Kellen já havia antecipado que Yuan evitaria seu primeiro ataque, então ela liberou imediatamente várias outras flechas em rápida sucessão sem a menor pausa. Elas disparou tão rapidamente que parecia que uma dúzia de flechas tinham sido lançadas ao mesmo tempo, todas elas voando em direção a Yuan com precisão perfeita. Um sorriso surgiu nos lábios de Yuan enquanto ele murmurava, agora sim estamos falando. No instante seguinte, ele ativou a transformação do tigre branco celestial. Então, com um único movimento de sua mão com garras, ele destruiu completamente cada flecha que chegava. Os olhos de Kellen arregalaram-se de descrença. Você é humano? Ela gritou em voz alta. Que indelicadeza! Yuan riu enquanto avançava direto para Kellen, desferindo um soco simples em direção a ela. Tchê! Kellen reagiu rapidamente, mas em vez de tentar desviar, ela levantou seu arco para bloquear o punho que chegava, percebendo instintivamente que lhe faltava velocidade para evitá-lo. Clang! Um clangor metálico agudo ressoou pela área quando o punho de Yuan colidiu com o arco de Kellen. Kellen tentou suportar o impacto, mas a força por trás do golpe era tão esmagadoramente poderosa que ela foi instantaneamente enviada voando para trás. Tosse! Depois de mal se estabilizar, Kellen tossiu um bocado de sangue, seus braços tremendo entorpecidos pelo impacto. Que força monstruosa! Essa única troca sozinha estilhaçou os ossos em meus braços. Ele poderia possuir também uma linhagem gigante? Kellen não pôde deixar de suspeitar que sangue gigante fluía pelas veias de Yuan também, já que era a única explicação que ela conseguia pensar para um poder físico tão absurdo. O que você está esperando? Kellen perguntou a Yuan um momento depois, quando Yuan parou de se mover inteiramente. Desculpe, não esperava que seus braços quebrassem tão facilmente, Yuan disse calmamente. Esperarei até que você tenha se recuperado. Esse bastardo. Kellen tremia de fúria enquanto veias saltavam por sua testa. Em toda a sua vida, ela nunca encontrou ninguém remotamente tão irritante quanto Yuan. Claro, Yuan não menosprezou Kellen intencionalmente e ficou genuinamente surpreso com o quão frágil ela era. O que Yuan não sabia era que Kellen era realmente conhecida por possuir um corpo quase indestrutível. Pare de me menosprezar. Kellen rugiu enquanto despejava uma quantidade tremenda de Ki celestial em seu arco, fazendo com que ele se transformasse e crescesse rapidamente em tamanho. Isso ainda é realmente um arco. Yuan levantou uma sobrancelha para sua nova forma, que agora se assemelhava mais a uma balista massiva do que a um arco real. Fluxo de flechas. No momento seguinte, flechas começaram a ser disparadas da balista massiva como uma torreta, milhares de projéteis disparando em direção a Yuan a cada segundo. Em resposta, Yuan levantou os dedos indicador e médio, cercando-os com a aura suprema da espada. Então, usando seus dedos como se fossem uma espada, Yuan começou a cortar as flechas que chegavam. Seus braços cintilavam a uma velocidade tão incrível que inúmeras imagens residuais apareceram, fazendo parecer que ele possuía múltiplos braços de uma vez. Flecha de piscar. Kellen recuperou rapidamente outro arco e disparou em Yuan. No momento em que a flecha deixou a corda do arco, ela desapareceu de vista. Então, como se tivesse se teletransportado através do próprio espaço, ela reapareceu de repente atrás de Yuan e disparou em direção à sua cabeça. No entanto, apenas quando a flecha estava a meros milímetros de perfurar a cabeça de Yuan, ela desapareceu de repente mais uma vez. Arg! Kellen gritou de dor quando uma sensação de queimação irrompeu de sua coxa direita. Quando ela olhou para baixo, seus olhos arregalaram-se ao encontrar um buraco limpo perfurado em sua perna. Ele usou a manipulação do vazio na minha técnica? Kellen chorou interiormente. O medo surgindo em seus olhos ao perceber que a maestria de Yuan na manipulação do vazio havia alcançado um reino do qual ela nunca tinha nem ouvido falar antes. Vamos parar por aqui. Eu me sentiria mal por Meishiu se eu surrasse demais seu mestre, e você ainda precisa preservar alguma dignidade. Yuan falou casualmente, mas em vez de acalmar Kellen, suas palavras apenas a enfureceram ainda mais. Os olhos de Kellen tornaram-se carmesins enquanto seu corpo se expandia rapidamente em tamanho até que ela se assemelhasse a uma verdadeira gigante. Vendo isso, Yuan sorriu e disse, tudo bem, darei a você uma chance final de me ferir. Kellen reuniu cada gota de Ki celestial que conseguiu reunir e despejou em seu arco. Então ela cuspiu um bocado de sangue nele, fazendo com que uma flecha carmesim tomasse forma lentamente pouco tempo depois. Morra! Ela rugiu. A flecha carmesim disparou do arco com força imparável. No entanto, apesar do ataque aterrorizante disparando em direção a ele, Yuan permaneceu perfeitamente parado, não mostrando nenhuma intenção de desviar ou mesmo tentar bloqueá-lo. Capítulo 2490. O que diabos ele está fazendo? Kellen gritou internamente quando Yuan não fez nenhuma tentativa de reagir ao seu ataque. Mesmo se ela quisesse retirar o tiro agora, já era tarde demais.
Quase no instante em que a flecha deixou o arco, ela chegou diretamente diante da testa de Yuan. No entanto, no momento em que a flecha atingiu a testa de Yuan, ela não perfurou seu crânio como Quelin havia imaginado. Em vez disso, a flecha se estilhaçou em incontáveis fragmentos antes de se dispersar no ar. Enquanto isso, Yuan permaneceu completamente ileso, nem mesmo um arranhão apareceu em sua testa. De jeito nenhum. Os olhos de Quelin se arregalaram com perplexidade, parecendo como se ela tivesse acabado de testemunhar o impossível, algo incompreensível. Seu ataque agora possuía poder suficiente para destruir até mesmo uma estrela, mas Yuan o recebeu de frente com a testa e emergiu completamente ileso. Tal coisa deveria ter sido absolutamente impossível. Você, que tipo de físico você tem? E como, em nome dos céus, você o temperou? Ela perguntou após um longo momento de silêncio. Yuan deu de ombros e respondeu calmamente, normalmente. Quelin caiu de joelhos e soltou um suspiro profundo. É minha perda. Yuan aproximou-se dela depois e disse, desculpe por menosprezá-la. Se eu não tivesse feito isso, você não teria lutado comigo seriamente. Está tudo bem, Quelin respondeu com um sorriso amargo. Apenas considerarei isso o preço que tive que pagar para ampliar meus horizontes hoje. Ela prosseguiu consumindo uma pílula de recuperação, curando rapidamente seus ferimentos e sua energia espiritual exausta. Vou passar um tempo com Meishiu agora. Aqui está algo que você pode fazer enquanto isso. Yuan tocou de repente na testa dela, transferindo várias técnicas diretamente para sua mente. Oh, que você está! Quelin encarou atordoada. Um pouquinho de algo para agradecê-la por cuidar de Meishiu. Após dizer isso, Yuan se teletransportou para Meishiu usando manipulação do vazio. Você já terminou? Meishiu perguntou quando notou que Yuan havia retornado. Ele assentiu. Sim, terminamos. Pouco depois, eles desapareceram em uma das casas de hóspedes disponíveis ali para colocar o assunto em dia. Enquanto Meishiu recordava seu treinamento com Quelin para ele, Yuan contou a ela tudo o que havia vivenciado dentro do reino demoníaco, bem como a verdade por trás dos demônios e humanos. Então os demônios já foram humanos. E nós? Nós podemos ser clones? Meishiu usava um olhar atordoado no rosto enquanto tentava digerir essa revelação chocante. Não tenho certeza de como reagir, se é que posso, a esse tipo de informação. Ela balançou a cabeça, completamente sem palavras. No entanto, isso me faz pensar em como eram os humanos originais e por que foram extintos. Esqueça. Não faz sentido remoer algo assim. No final, a informação estava tão além de sua compreensão que Meishiu decidiu que seria mais fácil fingir que nunca a tinha ouvido. Afinal, não era como se houvesse algo que ela pudesse fazer com esse tipo de informação. Como os outros estão? Yuan perguntou então. Desculpe, mas eu não sei. Não mantivemos contato desde que seguimos nossos caminhos. Entendo. Num piscar de olhos, 3 dias se passaram. Sei que nossa reunião desta vez foi breve e, honestamente, eu preferiria passar alguns anos com você antes de continuar minha jornada. Yuan disse enquanto se preparava para partir. Infelizmente, o clã de selamento demoníaco está me esperando, e ainda há muito o que fazer. Eu sei, Meishiu disse com um sorriso gentil no rosto. Eles se abraçaram, e após um beijo apaixonado, Yuan partiu do mundo e retornou à grande biblioteca do clã de selamento demoníaco, que podia ser acessada através da miríade de técnicas. Enquanto isso, Meishiu foi até Quelin depois que Yuan partiu. Mestra, Meishiu ergueu as sobrancelhas quando viu Quelin cultivando com um sorriso estranho no rosto. Você precisa de algo de mim? Quelin abriu os olhos e perguntou após sentir a presença de Meishiu. Yuan partiu, ela disse. Tão cedo? Teria matado ele passar um pouco mais de tempo com você? Quelin suspirou em voz alta. Embora soasse como se ela estivesse simpatizando com Meishiu na realidade, ela simplesmente queria mais tempo para estudar as técnicas que Yuan lhe dera. Não o culpe, mestra. Realmente não há como evitar, considerando quantas responsabilidades ele carrega, Meishiu disse, defendendo-o. Não estou culpando. Estou apenas comentando. Quelin deu de ombros antes de se levantar. Tudo bem. Vamos continuar seu treinamento, com algumas pequenas mudanças. Que tipo de mudanças? Eu treinarei com você, ela disse com um sorriso. Na grande biblioteca do clã de selamento demoníaco, Yanhara cumprimentou Yuan no momento em que ele entrou no local. Ela baixou a cabeça, cumprimentando-o com um aceno casual, mas respeitoso. Como estão seus ferimentos? Yuan perguntou imediatamente. Estou praticamente totalmente recuperada, ela respondeu com um sorriso. Bom, vamos. Tenho muito para contar a todos vocês. Eu vou levá-lo até os outros, disse Yanhara enquanto se virava e começava a caminhar. Dentro do pátio da grande biblioteca, todos os seladores de demônios, tanto do clã de selamento demoníaco quanto da gruta de selamento demoníaco, haviam se reunido, ansiosamente aguardando a chegada do Divino Paragon. Você testemunhou o Divino Paragon lutando contra demônios, certo? Como foi? Parecia um sonho. Os seladores de demônios conversavam entre si enquanto esperavam. Gostaria de ter estado lá. Não seja ridículo. Por mais incrível que deva ter sido testemunhar o Divino Paragon massacrar centenas de demônios, ainda foi uma situação de vida ou morte onde muitos seladores de demônios perderam suas vidas. Eu me pergunto por que ele nos reuniu a todos. Aposto que é para nos repreender. Isso é, muito possível. Os seladores de demônios engoliram em seco, nervosos, percebendo quanto haviam se desviado de seu propósito. De repente alguém gritou. O Divino Paragon chegou. Ao ouvir isso, todos pararam de falar imediatamente e endireitaram as costas. No momento seguinte, Yanhara e Yuan entraram no pátio juntos. Os seladores de demônios caíram instantaneamente de joelhos e se curvaram diante dele com a maior reverência. Saudamos o Divino Paragon. Eles gritaram em uníssono com tanto entusiasmo avassalador que até o ar parecia tremer. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 2491. Saudamos o Divino Paragon. Yuan podia sentir o próprio ar vibrando apenas com suas vozes, no entanto. Ele não ofereceu resposta e caminhou calmamente pelo caminho que haviam deixado aberto para ele, chegando eventualmente a uma plataforma elevada onde uma cadeira majestosa o aguardava. Ele tomou seu assento calmamente enquanto Yanhara permanecia ao lado dele como uma leal auxiliar. Após varrer brevemente seu olhar pela cena, Yuan finalmente falou. Estejam à vontade. Os seladores de demônios ergueram as cabeças sob comando e se levantaram um momento depois. Antes de começar, Yuan começou a falar logo depois. Permitam-me apresentar-me. Mesmo que todos
vocês já me conheçam até certo ponto. Meu nome é Tian Shenil, o primeiro líder do clã de selamento demoníaco. Muitos de vocês me conhecem como Divino Paragon, mas francamente não gosto disso. É grandioso demais para alguém como eu. Então, de agora em diante, se vocês desejarem se dirigir a mim diretamente, usem meu nome. Os seladores de demônios ouviam com expressões atordoadas, seus olhos brilhando com admiração enquanto examinavam subconscientemente a aparência de Yuan e a comparavam com a estátua do Divino Paragon que permanecia dentro da grande biblioteca desde que eles conseguiam se lembrar. Primeiro e mais importante, permitam-me abordar o estado atual do clã de selamento demoníaco e de vocês, seladores de demônios, Yuan continuou. Embora o clã de selamento demoníaco sempre tenha sido um tanto desorganizado, mesmo durante minha era, nunca foi tão caótico. Os seladores de demônios respeitavam uns aos outros e arriscariam voluntariamente suas vidas uns pelos outros, independentemente de terem discutido ou até lutado no dia anterior. Ele pausou brevemente antes que seu olhar se tornasse mais agudo. Enquanto isso, comparados a eles, todos vocês são como um grupo de crianças fingindo ser seladores de demônios. Francamente falando, é profundamente decepcionante e vergonhoso. Uma atmosfera pesada desceu instantaneamente sobre a grande biblioteca enquanto cada selador de demônios baixava subconscientemente a cabeça como crianças sendo repreendidas, nenhum ousando encontrar o olhar de Yuan por mais tempo. Mesmo que os demônios não sejam mais a ameaça avassaladora que já foram, isso não significa que eles sejam inofensivos ou incapazes de ameaçar o mundo novamente. Enquanto vocês carregarem o título de selador de demônios, sua prioridade máxima deve ser sempre lidar com os demônios. O olhar de Yuan tornou-se mais frio enquanto ele continuava. No entanto, todos vocês estão ocupados demais lutando entre si, tratando o clã de selamento demoníaco como algum tipo de piada. Não apenas vocês bastardos transformaram o clã de selamento demoníaco em uma bagunça completa, mas vocês até permitiram que alguém como Qianshu se tornasse seu líder. Nenhum de vocês tem vergonha de si mesmos? Apesar de sua dura crítica, nenhum selador de demônios ousou se manifestar. Após um momento de silêncio, Yuan continuou. Por que vocês estão todos em silêncio? Eu quero que digam algo, mesmo que sejam apenas desculpas. Vocês não são mudos, afinal. Eventualmente, um dos seladores de demônios que costumava ser um dos apoiadores de Qianshu levantou a mão, pedindo para falar. Yuan desviou seu olhar para o homem e disse, fale. Nenhum de nós poderia ter previsto que Qianshu trabalharia com os demônios dessa maneira. Ele foi um selador de demônios exemplar no passado, trabalhando mais duro do que qualquer um para alcançar sua posição. Um selador de demônios exemplar? Yuan zombou. Se algum de vocês tivesse se dado ao trabalho de examiná-lo, não teríamos esta situação. Afinal, Qianshu não é humano. Oh, que? Os seladores de demônios exclamaram em choque com as alegações de Yuan. Ele foi um demônio o tempo todo? Isso é impossível. Ele pode empunhar a aura de selamento demoníaco, e ela só pode ser empunhada por humanos. Yuan balançou a cabeça e explicou. Qianshu não é um demônio, mas também não é humano. Ele é semelhante aos demônios artificiais que vocês criaram, embora muito mais avançado e sofisticado, um produto nascido do próprio reino demoníaco. Quanto ao porquê de ele poder usar a aura de selamento demoníaco, Yuan fechou os olhos e soltou um suspiro baixo antes de continuar. Ele não aprendeu por meios normais, mas através de sacrifícios. Sua espécie cultiva consumindo outros, transformando seus poderes nos seus próprios como parasitas. Isso é. O pátio ficou em silêncio mais uma vez enquanto os seladores de demônios ponderavam essa informação. Agora que penso nisso, seladores de demônios começaram a desaparecer por volta da época em que ele se juntou, murmurou um dos seladores de demônios mais antigos, que estava lá antes mesmo de Qianshu. Vocês investigaram o desaparecimento deles? Yuan perguntou. O selador de demônios baixou a cabeça e respondeu com uma voz vergonhosa. Não, eu simplesmente presumi que eles tinham desistido de ser seladores de demônios, já que qualquer um é livre para entrar ou sair quando quiser. O clã de selamento demoníaco era mais parecido com uma organização de voluntários, seus membros consistindo principalmente de pessoas que escolhiam voluntariamente lutar contra demônios. Embora o recrutamento ocorresse ocasionalmente, era extremamente raro. No entanto, mesmo fora desta situação, pessoas desaparecendo ou morrendo não era incomum. Tais incidentes não eram exclusivos do clã de selamento demoníaco e ocorriam por todo o mundo o tempo todo, especialmente dentro de seitas, onde a morte era praticamente um acontecimento cotidiano. Não vou culpá-los por falhar em investigar, Yuan disse enquanto balançava a cabeça, mas se vocês tivessem exercido um pouco de diligência, talvez pudessem ter exposto Qianshu antes que ele se tornasse o líder do clã de selamento demoníaco e começasse a massacrar seu próprio povo nos bastidores. Também vou ampliar o entendimento de todos vocês hoje, ele continuou com uma expressão solene. Demônios são realmente capazes de empunhar a aura de selamento demoníaco. Os olhos dos seladores de demônios se arregalaram com choque e descrença com a revelação súbita. Se essas palavras tivessem vindo de qualquer outra pessoa, nenhum deles teria acreditado por um momento sequer. No entanto, porque era o Divino Paragon falando, ninguém questionou e aceitaram imediatamente. Antes de explicar isso, devo primeiro revelar a verdade por trás da existência dos demônios, de onde eles vieram, por que nos invadiram e a situação atual dentro do reino demoníaco. O olhar de Yuan varreu a multidão silenciosa antes que ele continuasse. Hoje, revelarei tudo a vocês. Capítulo 2492. Yuan respirou fundo antes de falar. O que vocês aprenderem hoje mudará toda a sua perspectiva sobre os demônios. E alguns podem nem acreditar em mim por causa de quão ridículo soa. Infelizmente, tudo o que direi a partir de agora é a verdade. Os seladores de demônios engoliram em seco nervosamente após ver a expressão grave no rosto de Yuan. Após um momento de silêncio, Yuan começou. Quando os demônios apareceram pela primeira vez, ninguém sabia de onde tinham vindo. E a maioria presumiu que se originavam do céu estrelado. Na realidade, no entanto, eles vieram do reino demoníaco, um lugar que por muito tempo acreditou-se ter sido criado pelo primeiro demônio, o Tirano Vermelho, como um santuário para a espécie demoníaca. Não apenas o Tirano Vermelho não criou o reino demoníaco, mas o mundo deles existe muito antes dos 9 céus. Quanto aos demônios que vieram ao nosso mundo,
Eles não vieram aqui por escolha e foram expulsos de seu próprio lar. Os olhos dos seladores de demônios se arregalaram com surpresa com essa revelação, mas eles permaneceram em silêncio. Como todos vocês provavelmente já sabem, estive dentro do reino demoníaco desde meu desaparecimento, e aprendi muito sobre sua espécie e história enquanto estive lá. Pensei que tinha aprendido muito sobre eles durante minha primeira visita ao reino demoníaco, mas acontece que eu ainda era um sapo em um poço e que eu não os conhecia tanto quanto pensava. De qualquer forma, dentro do reino demoníaco existem dois tipos de demônios. O primeiro tipo é aquele com o qual todos vocês estão familiarizados, demônios sanguinários, cruéis e hediondos que se banham no sangue de inocentes. Eles são os que escravizaram nosso mundo durante a era demoníaca, e eles são os que devem ser aniquilados. Então há o segundo tipo de demônios. Após uma breve pausa, Yuan continuou. Para ser franco, não sei como descrevê-los além de humanos, porque fora sua aparência demoníaca. Eles não são diferentes de nós. Esses demônios possuem emoções, razão e autocontrole, assim como os humanos possuem. O quê? Várias pessoas gritaram em choque e descrença ao ouvir tal revelação. No entanto, Yuan ignorou a comoção e continuou. O primeiro tipo de demônios é conhecido como abandonado, dentro do reino demoníaco. Eles aterrorizam seu próprio povo assim como uma vez nos aterrorizaram, e é por isso que todos são capturados e confinados dentro de um lugar semelhante ao reino primordial, para sempre aprisionados e separados do resto da população. Francamente, os abandonados não são muito diferentes dos criminosos e monstros com os quais nós, como uma sociedade normal e pacífica, devemos lidar. Não importa quantas maçãs boas existam, sempre haverá as podres que roubam, assassinam e cometem todos os tipos de atos hediondos. Yuan suspirou antes de continuar. Em nosso mundo, aqueles que cometem crimes são presos ou executados. No entanto, os demônios pacíficos só têm realmente uma opção: a prisão, já que demônios, especialmente os poderosos, não são tão fáceis de matar. Além disso, qualquer demônio, independentemente de quão pacífico ou justo ele possa ser, tem uma chance de se tornar um abandonado. É um tanto semelhante a uma doença incurável. Embora o reino demoníaco seja vasto, muito maior que os 9 céus, sua imortalidade levou a uma severa superpopulação e escassez de recursos. Por causa disso, eles optaram por enviar os abandonados para longe, além de seu mundo, enviando-os sem saber para o nosso. Yuan pausou brevemente antes de continuar. Antes da minha primeira visita ao reino demoníaco, eles eram completamente alheios à nossa existência, assim como nada sabíamos sobre eles. Agora lhes darei algum tempo para digerir esta informação antes que eu continue, ele disse antes de ficar em silêncio. Ainda mais? Os seladores de demônios estavam perplexos. Logo, eles começaram a conversar entre si. Então os demônios não são tão diferentes de nós. Droga, o que diabos devemos fazer com esse tipo de informação? Alguém levantou a mão e perguntou. Divino Paragon, tem uma pergunta. Yuan olhou para o homem e murmurou. Quem? Sênior Tian. Tenho uma pergunta. Yuan assentiu com um sorriso. Pergunte. Qual é o seu propósito ao nos contar essa informação? Parece que você está tentando mudar nossa percepção de sua existência, como se houvesse uma chance de coexistirmos no futuro. Oh, Yuan ergueu uma sobrancelha, parecendo um tanto surpreso com a pergunta deles. Quão perspicaz você é? Qual é o seu nome? Este humilde júnior chama-se Zhou Yanfei, o atual líder da Gruta de Selamento Demoníaco. Nós somos. Estou ciente da Gruta de Selamento Demoníaco, Yuan interrompeu. Quanto à sua pergunta, serei direto ao ponto. Não posso dizer o que pode ou não acontecer no futuro, pois não sou cartomante. No entanto, tenho a sensação de que nossas interações com o reino demoníaco se tornarão muito mais frequentes daqui para frente. Afinal, durante meu tempo preso dentro do reino demoníaco, encontrei e conversei com seus líderes pessoalmente. Outro selador de demônios levantou a mão e perguntou. Mesmo que existam demônios semelhantes a humanos, não acho possível coexistirmos com eles, especialmente depois de tudo o que aconteceu. E se demônios comuns podem se tornar abandonados a qualquer momento, isso não os tornaria ainda mais perigosos? Yuan então disse. Só o tempo dirá se podemos ou não aceitá-los verdadeiramente. Quanto aos abandonados, se eles aparecerem, então simplesmente os matamos. Ele pausou brevemente antes de continuar. Afinal, já coexistimos com bestas mágicas. Mesmo que a grande maioria delas careça de inteligência e haja puramente por instinto selvagem, muito parecido com os abandonados. Quando Yuan comparou os abandonados às bestas mágicas, muitas das pessoas presentes puderam ver imediatamente a semelhança. No entanto, embora as bestas mágicas sempre tivessem existido dentro de seu mundo, os demônios eram essencialmente seres estrangeiros de outro reino, tornando-os muito mais difíceis de aceitar. Se vocês precisam de outra razão para aceitá-los. Yuan fechou os olhos e respirou fundo antes de revelar a maior revelação até agora. Demônios eram originalmente humanos. Capítulo 2493. Todos os presentes exibiam expressões de perplexidade e descrença enquanto lutavam para processar o que Yuan acabará de revelar a eles. E até mesmo Yan Har o encarava com os olhos arregalados. Yuan pigarreou e repetiu. Vocês ouviram corretamente. Os demônios do reino demoníaco costumavam ser humanos como nós, mas após um certo incidente no qual não me aprofundarei por razões óbvias, todos eles se transformaram nos seres demoníacos que são hoje. Os seladores demoníacos trocaram olhares entre si, mas nenhuma única pessoa pronunciou uma palavra, pois estavam todos chocados demais com essa revelação. Eventualmente, alguém levantou a mão nervosamente e perguntou. Sênior Tian. Por que você não explicará algo tão importante com mais detalhes? Você não pode simplesmente jogar uma revelação tão gigantesca sobre nós e deixar por isso mesmo. Eu também acho. Se você vai nos contar isso, é melhor que nos conte tudo. Nós podemos lidar com a verdade. Yuan balançou a cabeça e disse. Esta não é uma questão de aceitar a verdade. Não estou revelando por uma boa razão. Vendo a expressão teimosa no rosto de Yuan, os seladores demoníacos rapidamente desistiram de aprender mais. Algum tempo depois, Yuan continuou. Agora que revelei a verdade sobre os demônios, permitam-me contar mais sobre o reino demoníaco e sua sociedade. O reino demoníaco é separado em 3 regiões principais.
o atol de Ossos, o paraíso da morte e o continente Carmesim, com a grande maioria dos demônios habitando o continente Carmesim. Cada região é governada por seu próprio governante, o governante supremo. Se quiserem uma comparação, eles são semelhantes ao imperador celestial, mas existem 3 deles. Após revelar o máximo que podia sobre o reino demoníaco, Yuan perguntou a todos ali: "Tenho alguma pergunta?" Após um longo momento de silêncio, alguém se manifestou. O que vai acontecer agora? Yuan virou a cabeça para o lado para olhar para Yanhara. Ao que você está se referindo? O reino demoníaco, e os abandonados que ainda estão correndo soltos em nosso mundo. Você vai selar novamente o reino demoníaco? Yuan assentiu e disse: "Substituirei o selo no reino demoníaco por enquanto, pelo menos até que o mundo inteiro saiba a verdade sobre eles. Quanto aos abandonados ainda em nosso mundo, caçarei cada um deles até que não reste nenhum." Após uma breve pausa, ele continuou: "Dito isso, não os caçarei pessoalmente. Durante meu tempo no reino demoníaco, fiz alguns amigos inesperados, e eles serão os responsáveis por caçá-los." "De demônios?" Alguém perguntou com uma voz nervosa. Yuan olhou diretamente em seus olhos e respondeu calmamente: "Sim." Vários engolires audíveis ecoaram por toda a área enquanto os seladores demoníacos engoliam nervosamente com sua resposta. Nenhum deles poderia ter imaginado que o divino Paragon, a própria pessoa mais obcecada em matar demônios, faria amizade com eles um dia. Mesmo que esses demônios fossem diferentes dos abandonados, ainda era chocante. "Eles são confiáveis?" Outro questionou com uma voz rígida. "Eu confio neles, mas se eles ferirem sequer um único humano inocente, eu pessoalmente os matarei." Yuan respondeu com uma voz fria. "Onde eles estão agora?" "Eles já estão trabalhando duro para limpar os abandonados em nosso mundo." "Já." Após mais algumas perguntas, Yanhara falou novamente: "E quanto ao clã de selamento demoníaco? Você voltará a ser nosso líder?" A grande biblioteca inteira caiu instantaneamente em silêncio enquanto todos se voltavam para encarar Yuan com antecipação escrita em seus rostos, esperando claramente que ele os liderasse mais uma vez e lhes permitisse experimentar como era servir sob uma lenda viva. No entanto, Yuan zombou desdenhosamente e disse: "Por que diabos eu assumiria algo tão problemático?" Yanhara e muitos outros o encararam em choque, claramente pegos de surpresa por sua resposta inesperada. Mesmo naquela época, nunca quis me tornar o líder do clã de selamento demoníaco. Essa posição foi praticamente forçada sobre mim pelos outros seladores demoníacos. Embora eu tenha retornado, minha era já passou há muito tempo. Se alguém deve ser o líder, deve ser você, que lutou com sua vida em jogo. Mas... Não existe mas, Yuan interrompeu. Você não apenas recebeu meu legado, mas está mais do que qualificada para liderar o clã de selamento demoníaco com suas habilidades. Yanhara virou-se para olhar para a multidão, incerta se eles realmente a aceitariam como líder enquanto o próprio divino Paragon estava sentado bem ao lado dela. Para a nova líder do clã de selamento demoníaco, Yanhara. Alguém gritou de repente, desencadeando uma reação em cadeia imediata por toda a multidão. Líder Yan! Líder Yan! Líder Yan! Lágrimas escorriam pelas bochechas de Yanhara enquanto a maioria dos seladores demoníacos presentes começava a entoar seu nome. Claro, ainda havia alguns que se opunham a ela, principalmente aqueles que já haviam apoiado Qianshu. De repente, Yuan levantou levemente a mão. Em um instante, toda a multidão caiu em um silêncio mortal. Eu queria lidar com isso no início, mas de alguma forma esqueci. Ele lentamente varreu seu olhar pela multidão antes de falar com uma voz fria. Aqueles de vocês que não são verdadeiros seladores demoníacos e estão meramente na folha de pagamento de Qianshu, ou são seus espiões? Darei 5 segundos para darem o fora daqui. Se vocês saírem por vontade própria, fingirei que nunca existiram. No entanto, se continuarem contaminando este santuário com sua presença, eu pessoalmente o selarei por 1000 anos. Um sorriso arrepiante apareceu no rosto de Yuan enquanto ele continuava. Se eu não me esquecer de vocês e os deixar selados pela eternidade. Quase todos os presentes sentiram um arrepio percorrer sua espinha após ouvirem essas palavras. Embora fosse de conhecimento comum que a aura de selamento demoníaco só funcionava em demônios e não em humanos, nenhuma única pessoa ali duvidou da ameaça de Yuan por um único momento. Seu cronômetro começa agora. Capítulo 2494. 5. No momento em que Yuan começou a contagem regressiva, vários indivíduos dentro da multidão começaram imediatamente a correr em direção às saídas, abrindo caminho através dos outros em pânico. 4. Vendo isso, ainda mais pessoas seguiram apressadamente atrás deles. 3. Quando Yuan chegou a 3, mais de 100 seladores demoníacos haviam fugido da grande biblioteca. 2. 1. Quando Yuan terminou a contagem regressiva, todos os presentes engoliram nervosamente e esperaram em silêncio tenso, ansiosos para ver o que ele faria a seguir, e como exatamente ele pretendia distinguir os espiões dos verdadeiros seladores demoníacos. Sem qualquer aviso, Yuan ativou as espadas de tormento eterno, fazendo com que cerca de 70 espadas se materializassem bem acima da multidão. Antes que as pessoas presentes pudessem até mesmo levantar totalmente a cabeça para olhar para elas, as espadas desceram de repente, disparando em direção a indivíduos específicos dentro da multidão. As espadas não causaram dor, apesar de perfurarem profundamente seus corpos. No entanto, seus corpos começaram a se transformar rapidamente em pedra, a petrificação espalhando-se tão rapidamente que eles não conseguiram sequer gritar ou pronunciar uma única palavra antes de se tornarem estátuas de pedra. Os seladores demoníacos tremeram de medo ao testemunharem humanos sendo selados pela primeira vez, e eles lentamente se viraram para olhar para Yuan, como se esperassem uma explicação dele. No entanto, Yuan não ofereceu nenhuma. Em vez disso, ele ordenou friamente: levem-nos para algum lugar longe da minha vista. Aqueles que estavam perto dos espiões selados começaram imediatamente a arrastá-los para longe, movendo-se quase inteiramente por instinto. Poucos momentos depois, Yuan continuou: embora a aura de selamento demoníaco não seja particularmente eficaz contra humanos, isso não significa que sejamos completamente imunes a ela. E como todos vocês acabaram de testemunhar, se a aura de selamento demoníaco for poderosa o suficiente, ela pode até selar humanos. Dito isto, a menos que você seja eu, não será capaz de selar ninguém.
ninguém. Após outro breve momento de silêncio, Yuan virou-se para Yanhara e perguntou: ouvi dizer que recebi vários convites? Ela assentiu e respondeu, depois que as notícias de seu retorno se espalharam. Incontáveis pessoas e organizações por todos os 9 céus enviaram convites solicitando que você os visitasse. Eles afirmam que desejam agradecer pessoalmente por tudo que você fez no passado. Você vai responder a eles? Yuan ponderou por um momento antes de responder com um leve sorriso. Claro, vamos dar uma resposta a eles. A quem você deseja responder? Até o Imperador Celestial enviou um convite, Yanhara disse. O sorriso no rosto de Yuan alargou-se ligeiramente enquanto ele respondia. Em vez de responder a apenas um deles, por que não responder a todos de uma vez? No final, eles querem me conhecer, não é? Ele recostou-se em sua cadeira antes de continuar. Então vamos fazer exatamente isso. Espalhem a notícia por todos os 9 céus de que darei um banquete, e qualquer um que desejar comparecer poderá vir. O queixo de Yanhara caiu com suas palavras, e ela perguntou apressadamente: onde e quando devemos realizar este banquete? Com a escadaria para o céu desaparecida, será difícil para todos chegarem. Yuan levantou-se e disse: deixarei tudo com você, líder do clã de selamento demoníaco. Então, ele saiu da plataforma e começou a caminhar em direção à saída. Tem um lugar para onde preciso ir, voltarei em algumas semanas. Os seladores demoníacos observaram silenciosamente a figura de Yuan se afastando. No entanto, assim que ele alcançou a porta, parou de repente e falou mais uma vez sem se virar. Ah, certo. Por enquanto, abstenham-se de revelar o que lhes contei hoje ao público. Será muito mais crível vindo de mim, e pretendo anunciar tudo durante o banquete. Dito isso, Yuan deixou a grande biblioteca. Todos os presentes lentamente se viraram para olhar para Yanhara, que permanecia de pé no topo da plataforma com uma expressão atordoada em seu rosto. Após reservar um momento para reunir seus pensamentos e acalmar suas emoções, Yanhara pigarreou antes de falar em voz alta. Embora eu ainda possa ser inexperiente, farei o meu melhor para cumprir meu papel como líder do clã de selamento demoníaco. Então, por favor, tenham paciência comigo por enquanto. Ha. Do que você está falando, Sr. Yan? Nós somos os que estarão incomodando você a partir de agora. Zhou Yanfei de repente caiu na risada. Já que estamos todos reunidos aqui, posso anunciar isso agora mesmo. Escutem bem, todos. A partir de hoje, a Gruta de Selamento Demoníaco será oficialmente dissolvida e reintegrada ao clã de selamento demoníaco mais uma vez. Os seladores demoníacos da Gruta de Selamento Demoníaco aplaudiram ruidosamente para declarar seu apoio. Yanhara então falou com uma expressão determinada em seu rosto. Embora o Divino Paragon tenha retornado, isso não significa que podemos nos dar ao luxo de nos tornarmos complacentes. Não apenas ainda existem demônios à espreita por aí, mas os adoradores de demônios continuam a correr soltos também. Ela aumentou a voz com renovada resolução. Então vamos voltar ao trabalho e mostrar ao Divino Paragon que não somos inúteis. A grande biblioteca inteira estrondou enquanto os seladores demoníacos rugiam em uníssono, suas vozes cheias de entusiasmo, paixão e uma nova resolução. Pouco depois, os seladores demoníacos partiram da grande biblioteca e retornaram aos seus respectivos reinos para continuar seus deveres. Enquanto isso, Yanhara respondeu a todos os indivíduos e organizações que haviam enviado um convite a Yuan, informando sobre o banquete que ele pretendia oferecer. Este Divino Paragon é mais arrogante e ousado do que eu esperava, o Imperador Celestial murmurou após receber a resposta. Você vai comparecer pessoalmente? Alguém perguntou. Pensarei sobre isso. Embora Yanhara não tenha mencionado uma data para o banquete, quase todos começaram a se preparar para ele. Enquanto isso, após deixar a grande biblioteca, Yuan foi se encontrar com Levi e os outros, que o esperavam em um local específico. Yuan, o que você fez? Um homem alto e musculoso confrontou Yuan no momento em que ele chegou. Relaxe, Kellan. Já expliquei a situação ao Sr. Bai. Como ele estava no 7º céu, decidiu enviar Levi e os outros para a seita de temperamento de físico super perfeito. Capítulo 2495. Kellan esfregou os olhos em frustração por um momento antes de falar. Fico feliz que tenha falado com o Sr. Bai, mas isso não muda a situação. Você sequer percebe que está em muitos problemas agora? Eu não estou. Yuan balançou a cabeça calmamente. Então ouça com atenção. Quase todos dentro da facção culpam você pelo que aconteceu com nosso karma. Então quase todos que não estão do lado do soberano celestial Shu estão caçando você agora. É mesmo? Apesar de ser caçado por uma das facções mais poderosas nos 9 céus, Yuan não mostrou surpresa nem medo, parecendo não natural e indiferente a toda a situação. Não sei se você está apenas fingindo não se importar ou se é genuinamente destemido, mas suas ações não afetam apenas você. Elas também afetam a soberana celestial Shu e todos que a apoiam. Eu estou ciente, e consertarei isso o mais rápido possível. E como você vai fazer isso? Yuan permaneceu em silêncio, fazendo Kellan franzir a testa. Um momento depois, percebendo que Yuan não tinha intenção de se explicar, Kellan soltou um suspiro de desamparo. Sou eternamente grato a você por me dar a técnica de refinamento de corpo grande mamute. Então espero sinceramente que você seja capaz de resolver essa situação de alguma forma. Por enquanto, continuarei a confiar em você e verei como as coisas acontecem. Yuan assentiu. Obrigado. De qualquer forma, seus amigos estão esperando por você em sua antiga residência. O quê? Kellan perguntou quando Yuan o encarou em silêncio. Você não vai fazer nenhuma pergunta sobre eles? Um sorriso surgiu de repente no rosto de Kellan enquanto ele respondia. Que tipo de perguntas? Mesmo que sejam suas novas amantes, não é da minha conta. Dito isso, Meishiu e os outros sabem sobre elas? Yuan balançou a cabeça e suspirou. Elas não são minhas amantes. Quero dizer, você não vai questionar por que tenho demônios me seguindo? O que você acabou de dizer? O sorriso no rosto de Kellan desapareceu imediatamente quando ele ouviu a palavra demônio. Yuan levantou uma sobrancelha e questionou com uma voz um tanto estranha. Você não sabia? Você não viu a aparência deles? Eu vi, mas eles não pareciam demônios para mim. Os demônios não deveriam ter pele vermelha? Kellan continuou em descrença. A pele daquele grupo era tão pálida quanto uma folha de papel. Claro, eu suspeitava que eles não eram humanos, mas nunca teria pensado que eram demônios.
Nem todos os demônios têm pele vermelha, Yuan explicou. De qualquer forma, eles são demônios. Mas não se preocupe, eles são amigáveis. Demônios. Amigáveis. Kellan o encarou com um olhar estranho no rosto. Essa é uma coisa bem absurda de se dizer, mesmo vindo de você. Pode soar absurdo agora, mas em breve você entenderá. Isso não é uma questão de entender. Kellan disse com uma expressão preocupada. Você não ouviu? O Divino Paragon, o fundador do clã de selamento demoníaco e um lunático que dedicou sua vida a caçar demônios, retornou após estar desaparecido por milhões de anos. Se ele descobrir que você está trabalhando com demônios, isso definitivamente não terminará bem para você. Na pior das hipóteses, você será marcado como um traidor da humanidade. Yuan caiu na risada, deixando Kellan atônito. O Divino Paragon não virá atrás de mim, ele disse com uma voz confiante. Mais uma vez, você entenderá em breve. Podemos continuar conversando mais tarde. Preciso falar com meus amigos agora. Sem outra palavra, Yuan voou para longe, deixando Kellan para trás com um olhar atordoado no rosto. Aquele bastardo louco. Kellan suspirou em voz baixa. Enquanto isso, dentro da residência onde Yuan havia ficado durante sua visita anterior, Levi e os outros estavam esperando desde que deixaram o reino demoníaco. Guiados pela espada de aniquilação demoníaca, que era capaz de receber as instruções de Yuan mesmo de longe. Mestre, a espada de aniquilação demoníaca cumprimentou Yuan à porta. Uma vez dentro, Levi e os outros o cumprimentaram. Já não era sem tempo. Se você tivesse sido mais lento, eu teria explorado o mundo por conta própria, Angela comentou. Yuan olhou para ela e respondeu. Você não é uma imortal que viveu por centenas de bilhões de anos? No entanto, você não pode ficar parada por meros poucos dias? Eu não posso evitar. Acabei de recuperar minha liberdade depois de tanto tempo, afinal. Eu entendo os sentimentos dela, Selena disse, juntando-se à conversa. Yuan suspirou e disse. Já que vocês querem sair tanto assim, serei breve e irei direto ao ponto. Quero que vocês três cumpram seu dever e erradiquem cada abandonado neste mundo. Até que essa tarefa esteja concluída, vocês não têm permissão para perambular e aproveitar totalmente este mundo. Yuan sorriu levemente e acrescentou. Então, quanto mais rápido vocês terminarem, mais cedo estarão livres para explorar este mundo no seu próprio ritmo. É apenas uma questão de limpar um pouco de lixo. Terminaremos em pouco tempo, Helena disse confiantemente. Quanto tempo você acha que levará? Yuan perguntou. Selena respondeu. Nos últimos dias, procurei pela presença dos abandonados por todo este mundo e detectei um total de cerca de 200 mil com 70 mil. 521 apenas neste reino, a maioria deles concentrados na mesma região. Ela pausou brevemente antes de continuar. Se levarmos isso a sério, estimo que levará cerca de 2 semanas, 3 no máximo, para erradicá-los completamente. Tão rápido assim? Yuan a encarou com uma expressão atordoada. Angela deu de ombros e disse. Como este mundo é dividido em 9 reinos separados e viajar entre eles leva tempo, a maior parte desse tempo será gasta apenas com isso. Caso contrário, eliminá-lo só nos levaria um único dia. Francamente, eu esperava que levasse pelo menos alguns anos. No entanto, se levar apenas um mês no máximo, terei que adiantar um pouco meu cronograma, talvez até mudá-lo inteiramente. Após ponderar por um momento, Yuan perguntou. Vocês são capazes de controlar os abandonados? Nós somos. Eles assentiram. Um sorriso profundo surgiu nos lábios de Yuan ao ouvir isso, e ele disse rapidamente, mudança de planos. Em vez de matar todos eles, quero que vocês os reúnam para mim. Capítulo 2496. Reuni-los? Então você quer que nós os capturemos? Selena perguntou com uma sobrancelha arqueada. Não, quero que vocês três se tornem suas novas líderes. Isso significa que você não pretende mais matá-los? Angela então perguntou. Claro que não, Yuan respondeu calmamente. Eles definitivamente morrerão eventualmente, mas antes disso, quero que eles realmente sirvam a algum propósito. Ele então acrescentou. Assim que tiverem reunido todos eles, aguardem minhas instruções. Os transcendentes trocaram olhares entre si. Embora capturar os abandonados fosse, sem dúvida, muito mais problemático do que simplesmente massacrá-los de imediato, eles não podiam se importar menos com o esforço extra. Desde que isso lhes permitisse explorar este novo mundo e realmente desfrutar de sua recém-descoberta liberdade, eles estavam dispostos a fazê-lo. Há mais alguma coisa antes de começarmos? Angela perguntou. Ah, certo. Yuan lembrou-se de repente de algo. Entre esses demônios deve haver um homúnculo. Não o toquem. Um sorriso leve apareceu em seu rosto enquanto ele continuava. Ele pretende invocar um antigo, e eu quero ver como exatamente ele planeja realizar isso. Invocar um de nós? Helena murmurou com uma voz confusa, ouvindo sobre tal coisa pela primeira vez. Ela então balançou a cabeça e disse, isso é impossível. Especialmente para algo como um mero homúnculo. Se ele é capaz ou não, não importa. Só quero ver o que ele faz. Além disso, evitem contato com outros humanos e tentem não revelar seu cultivo, já que o reino de Deus absoluto ainda não existe neste mundo. Eles assentiram silenciosamente em reconhecimento. Pouco depois, os 3 transcendentes partiram para realizar suas tarefas. Yuan então se virou para olhar para Levi e o outro indivíduo ao seu lado. O que devo fazer? Levi perguntou. Francamente, não tenho certeza, Yuan admitiu. A princípio, eu pretendia que você ajudasse com a limpeza, mas isso não parece mais necessário. Se quiser, pode explorar este mundo por enquanto. Embora Levi não estivesse tão animado para explorar os 9 céus, isso não significava que ele não tivesse interesse nisso. Nesse caso, darei uma olhada ao redor até que precise de mim. E quanto a mim? Outra voz perguntou. Yuan virou-se para olhar para a beleza de cabelos carmesis parada diante dele e disse. O mesmo se aplica a você, Dena. Pouco antes de partirem do reino demoníaco, Dena havia emergido de seu isolamento e ascendido com sucesso, tornando-se ela própria uma transcendente. Eu quero seu sangue, ela disse. Mesmo agora que você é uma transcendente? Yuan arqueou as sobrancelhas em surpresa. O que isso tem a ver com eu querer seu sangue? Você prometeu me dar depois que eu terminasse minha ascensão.
Além disso, posso me tornar ainda mais forte depois disso. Você tem certeza? Ele perguntou novamente. Economize seu fôlego. Minha resposta continuará a mesma, não importa quantas vezes você pergunte. Após um momento de silêncio, Yuan soltou um suspiro de derrota e disse, muito bem. Ele então abriu um ferimento em sua palma e coletou sangue suficiente para fazer uma esfera do tamanho de um punho antes de oferecê-la a Dena. Sempre que estiver pronta. Dena fechou os olhos e abriu os braços de forma acolhedora. Pronta, ela murmurou suavemente. Ao ouvir sua confirmação, Yuan gesticulou em direção a ela, fazendo com que a esfera de sangue avançasse e penetrasse sua pele antes de fluir diretamente para suas veias. Dena aceitou o sangue sem vacilar ou fazer um som, saboreando silenciosamente a sensação estranha de sangue estrangeiro fluindo em suas veias pela primeira vez. Embora possa não parecer particularmente significativo à primeira vista, este momento marcou a primeira vez na história que um soberano supremo aceitou voluntariamente o sangue de outra pessoa dessa maneira. Além disso, Dena não era apenas uma soberana suprema qualquer, mas a mais forte da história. Subitamente, Dena falou com uma voz tensa. Não é o suficiente. Eu preciso de mais sangue. Embora ele já tivesse dado a ela várias vezes mais sangue do que dera a Levi e aos outros. Yuan não hesitou nem por um momento e continuou derramando mais de seu sangue no corpo dela. Ele não é o suficiente. Não importa quanto sangue eu absorva, ainda parece que algo está faltando. Dena gritou em frustração. Algo está faltando. Yuan franziu a testa ligeiramente, não entendendo imediatamente o que ela queria dizer. Então, Yuan começou a examinar cuidadosamente o corpo dela para determinar o que exatamente estava acontecendo dentro dela. Isto é, um toque de surpresa apareceu nos olhos de Yuan quando ele descobriu algo dentro do corpo dela que não existia antes. Isso apareceu após sua ascensão. Ele se perguntou internamente. Embora Yuan não tivesse certeza absoluta do que era, a descoberta o ajudou a entender o que Dena queria dizer com algo faltando. Sem qualquer hesitação, ele começou imediatamente a infundir essência eterna no sangue que estava fornecendo a ela. Quase imediatamente Dena começou a reagir a isso. A coisa misteriosa dentro do corpo de Dena começou a absorver a essência eterna de Yuan, preenchendo-se constantemente com a energia. Assim que ficou completamente saturada, ela se transformou subitamente, ramificando-se em estruturas semelhantes a veias que se entrelaçaram com suas veias e coração existentes sem se fundir totalmente a eles. Como você se sente? Yuan perguntou depois. No entanto, Dena não respondeu. Ela apenas ficou parada com os olhos fechados, imóvel e silenciosa, como se tivesse adormecido de repente. Subitamente, quê? Os olhos de Yuan se arregalaram com a notificação diante dele. Dena abriu lentamente os olhos no momento seguinte. Enquanto ela respirava fundo, Yuan sentiu imediatamente um rastro fraco de essência eterna exalando de seu corpo. De jeito nenhum. Essa sensação percorrendo meu corpo. Dena murmurou. Parece exatamente a mesma coisa que eu consumi no passado. Yuan a encarou com uma expressão pasma, imaginando o que exatamente diferenciava um pseudo-eterno de um incompleto. Dena levantou o braço e encarou sua mão com uma expressão curiosa antes de liberar subitamente essência eterna de sua palma. Ao ver isso, a expressão de Yuan mudou drasticamente, e ele gritou apressadamente, pare. Capítulo 2497. Dena foi pega de surpresa quando Yuan agarrou subitamente sua mão, impedindo-a de usar essência eterna. Este não é um poder que você deva exercer dentro dos 9 céus, Yuan explicou rapidamente. Por que não? Assim que Dena abriu a boca para perguntar mais detalhes, ela sentiu subitamente uma sensação dolorosa percorrer seu corpo, como se atacada por um poder invisível. Tosse. Ela tossiu uma boca cheia de sangue no momento seguinte. O que acabou de acontecer? Ela encarou o chão ensanguentado com um olhar atordoado em seu rosto. Ao ver isso, Yuan soltou um suspiro de impotência antes de explicar. Para simplificar, este mundo é protegido por uma força de outro mundo conhecida como o poder absoluto. Dentro de sua influência, a essência eterna, o poder que você acabou de usar, não pode ser exercida livremente sem pagar um preço tremendo. Ele estreitou os olhos e continuou. Mesmo seres divinos como o Deus Demônio são impotentes diante dele. Até o Deus Demônio. Dena engoliu em seco nervosamente enquanto limpava o sangue dos lábios, suas pupilas tremendo ao pensar em tal poder misterioso e insondável. Mas para ser honesto, não foi por isso que eu a parei, Yuan admitiu. Como a essência eterna é incrivelmente poderosa, eu estava preocupado que você pudesse acidentalmente explodir este lugar. Ele então olhou para ela com uma expressão confusa e acrescentou. Na verdade, eu não esperava que o poder absoluto afetasse você de forma alguma. O que você quer dizer? Dena perguntou com a cabeça inclinada. Eu pensei que o poder absoluto apenas afetasse os eternos, já que posso exercer a essência eterna dentro dos 9 céus sem nenhum problema, ele disse. Talvez seja porque você agora é uma pseudo-eterna. Pseudo-eterna? Dena apontou para si mesma com um rosto pasmo. Yuan assentiu e explicou. Não tenho certeza de como, mas depois de aceitar meu sangue, você se tornou uma. Dena ponderou por um momento antes de responder. Talvez tenha algo a ver com aquela coisa que eu consumi. Você está ferida? Yuan então perguntou. Não, estou bem. Felizmente você não usou muita essência eterna. Mas eu nem usei tanto. Na verdade, mal a usei. É por isso que você se safou com um aviso. Após um breve momento de silêncio, Dena falou novamente, um toque de curiosidade em sua voz. Qual é o seu propósito? O que ele está tentando proteger? Yuan deu de ombros e respondeu. Eu gostaria de saber também. Tudo o que sei é que foi deixado para trás pela existência mais poderosa que já existiu, o ser absoluto, e que incontáveis eternos estão tentando obtê-lo. Você pode obtê-lo? Os olhos de Dena se arregalaram ao ouvir esta nova informação. Foi o que me disseram, Yuan respondeu. Embora ninguém tenha realmente visto antes, já que é completamente invisível. Qual é o benefício de adquiri-lo? Novamente, pelo que eu vi, você se torna o ser mais poderoso do universo. Após outro momento de silêncio, um sorriso animado apareceu nos lábios de Dena. Eu sei o que quero fazer agora, ela disse. Yuan esfregou os olhos e suspirou alto. Não me diga que você quer procurar o poder absoluto. É tão óbvio. Posso entender porque os eternos buscariam obtê-lo. Mas você? Yuan olhou para ela com uma expressão confusa. O que você faria com tanto poder? Eu não sei, Dena respondeu calmamente.
Nem preciso de um motivo para persegui-lo. Desde o meu nascimento, sempre me esforcei por maior poder. Suponho que esteja simplesmente na minha natureza buscar força. Um sorriso leve apareceu em seu rosto enquanto ele continuava. E que objetivo melhor existe do que se tornar o ser mais poderoso do universo? Yuan queria convencê-la do contrário, mas ele conhecia Dena melhor do que qualquer um. Uma vez que ela decidia algo, mudá-lo era quase impossível. Além disso, após pensar sobre isso por um momento, ele percebeu que não era necessariamente algo ruim. Não apenas a manteria ocupada, mas havia até uma chance de ela realmente encontrá-lo. Yuan então se virou para Levi e perguntou: "Você quer acompanhá-la? Isso aliviaria um pouco minhas preocupações se vocês dois viajassem juntos, considerando que ambos ainda não estão familiarizados com este mundo." Levi assentiu imediatamente com a cabeça e disse: "Sim, posso ir com ela. Eu também me sentiria muito mais seguro com alguém tão poderosa quanto ela ao meu lado." "Bom, então está decidido. Vocês dois podem procurar pelo poder absoluto e, enquanto estiverem nisso, explorem este mundo. Você tem alguma pista para nós?" Levi então perguntou. "Não." Yuan respondeu sem hesitação. "O poder absoluto é completamente invisível tanto para sentidos quanto para tesouros, então você estaria basicamente procurando por um fantasma." Ele então acrescentou: "A única coisa que posso dizer é que ele não estará localizado dentro de um mundo artificial e que está em algum lugar dentro deste mundo. Então como saberemos se o encontrarmos?" Dena perguntou. "Não faço ideia." Yuan simplesmente deu de ombros. "Você está brincando comigo?" Dena franziu a testa, suspeitando que ele estava sendo deliberadamente inútil porque desaprovava sua decisão de procurá-lo. Há uma razão pela qual ninguém conseguiu encontrá-lo ainda. Se fosse tão fácil, os Eternos já o teriam obtido há muito tempo, Yuan disse com um suspiro. Dito isto, o poder absoluto possui a habilidade de enfraquecer a influência dos Eternos. Já que você agora é uma pseudo-eterna, há uma chance de você sentir algo se chegar perto dele. É mesmo. Antes de ir, lembre-se das regras que dei a Selena e aos outros. Elas também se aplicam a vocês dois, então não saiam por aí arranjando brigas com as pessoas. E se alguém arranjar briga conosco? Dena perguntou com uma expressão séria. A vasta maioria das pessoas neste mundo nem sequer viveu por 1 milhão de anos. Comparadas a você, elas são basicamente bebês, Yuan respondeu calmamente. Então tente o seu melhor para ignorá-las. Após uma breve pausa, ele acrescentou. E se elas se recusarem a ser ignoradas? Então faça o que você acha que é certo, sem levar as coisas para proporções exageradas. Capítulo 2498. Eu entendo. Tentarei o meu melhor para não matar ninguém, Dena disse com uma expressão indiferente. Yuan então se virou para Levi e sorriu. Eu sei que você provavelmente ficará intimidado demais para impedi-la, mas como você é o mais sensato, espero que tente fazê-la cair em si se ela começar a exagerar. Eu tentarei, Levi respondeu após engolir em seco nervosamente. Algum tempo depois, Levi e Dena partiram juntos. Parece que estou sozinho mais uma vez. Yuan murmurou com um sorriso. E quanto a mim? Uma voz ressoou subitamente. Yuan virou-se para olhar para a espada da aniquilação demoníaca e ficou em silêncio por um momento. Então, ele perguntou. Você pode retornar à sua forma de espada? Ou essa forma humana é permanente? Em resposta à sua pergunta, a espada da aniquilação demoníaca começou a brilhar subitamente por todo o corpo dela e no momento seguinte, reverteu para sua forma de espada. Isso é bom. Antes que Yuan pudesse sequer terminar sua frase, a espada da aniquilação demoníaca transformou-se imediatamente de novo, retornando à sua forma humana. Eu gosto mais desta forma, ela disse. Yuan ficou em silêncio. Não era que ele não gostasse dela andando por aí em uma forma humana. O verdadeiro problema era sua aparência, já que ela havia assumido a forma de Ai Hong, a namorada de infância de Tian Shenil. Não me importo se você quiser permanecer nessa forma, mas você pode mudar sua aparência? Por quê? Ela perguntou enquanto inclinava a cabeça, parecendo genuinamente confusa com seu pedido. Afinal, ela havia assumido a aparência da pessoa mais preciosa para ele, para Tian Shenil, então ela não conseguia entender por que ele quereria que ela a abandonasse. Porque essa aparência pertence a outra pessoa, e você não é essa pessoa, Yuan explicou calmamente. Já que você possui vontade própria, deveria assumir uma aparência que você mesma goste, em vez disso. Admitidamente, a espada da aniquilação demoníaca não conseguia entender completamente a lógica de Yuan. No entanto, quando notou o rastro fraco de dor escondido em seus olhos, ela sentiu uma sensação desconhecida agitar-se em seu coração. Então, sem uma palavra, ela mudou sua aparência. No entanto, como ela não sabia que tipo de aparência ela gostava, decidiu apenas reverter para sua forma de espada para se poupar do trabalho. Ao ver isso, Yuan sentiu-se imediatamente um pouco culpado, já que não era como se a espada da aniquilação demoníaca estivesse deliberadamente o provocando com a aparência de Ai Hong, e ele sabia que ela tinha feito isso para agradá-lo. Ai Hong, onde você está agora? Yuan suspirou interiormente. Ele já havia se reunido com as reencarnações de várias amantes de suas vidas passadas, mas ainda não tinha encontrado Ai Hong. Isso fazia imaginar se ela ainda estava por aí em algum lugar, ou se algo mais tinha acontecido com ela completamente. Após um momento de silêncio, Yuan falou novamente. Após pensar um pouco, suponho que não fará mal se você continuar usando essa aparência por mais um tempinho. Pelo menos até que você se torne mais familiarizada com humanos e descubra suas próprias preferências. A espada da aniquilação demoníaca retornou imediatamente para sua forma humana e então perguntou. E quanto a você? Posso dizer que você sente dor sempre que olha para mim. Embora ela não tenha dito isso diretamente, ela já tinha notado há muito tempo que Yuan estava evitando deliberadamente olhar diretamente para ela desde que assumiu a aparência de Ai Hong. Claro, é um pouco doloroso, Yuan admitiu. Mas isso é porque eu não vejo esse rosto há muito tempo. Eu vou superar isso rapidamente. De qualquer forma, você pode permanecer com essa aparência por enquanto. Fim da discussão. A espada da aniquilação demoníaca assentiu silenciosamente. Algum tempo depois, Yuan deixou o prédio e encontrou Kela novamente. Estou indo embora agora. E quanto aos seus amigos? Eles também partiram. Entendo. O que você vai fazer agora? Visitar os outros? Eu vou, depois que terminar meus assuntos atuais. Tudo bem. A propósito, eu encontrei sua irmã. Yuan comentou de repente. Qual delas? Você tem várias.
Yuan arqueou uma sobrancelha. 4. Desde a última vez que visitei. Faz muito tempo desde que visitei minha família, então posso ter mais agora, ele suspirou. É mesmo? Eu encontrei Kelin, a mestre de Meishiu. Imaginei. Sobre o que vocês conversaram. Nada demais. Eu dei a ela algumas técnicas como agradecimento por treinar Meishiu. É só isso, ele disse, não mencionando o treino de combate deles. Vê, você deu a ela aquela técnica. Kellan engoliu em seco nervosamente. Que técnica? Yuan perguntou, fazendo-se de desentendido. Você sabe do que estou falando? Kellan gritou alto. Quem sabe? Ele deu de ombros. Vê você. Kellan ficou sem palavras. De qualquer forma, tenho que ir agora. Nos vemos mais tarde. Antes que Kellan pudesse dizer qualquer outra coisa, Yuan desapareceu no ar como um fantasma. Manipulação do vazio. Kellan exclamou. E em um grau tão aterrorizante. O quanto ele ficou mais forte desde nosso treino. Após deixar a seita de temperamento de físico super perfeito, Yuan retornou à grande biblioteca do clã de selamento de demônios para procurar por Yanhara. Dentro de seu escritório particular, Yanhara estava ocupada lidando com as incontáveis responsabilidades que vinham com a posição de líder do clã de selamento de demônios. Aquele bastardo Qianshu. Não acredito em quanto trabalho ele deixou para trás para mim. Ela amaldiçoou alto enquanto coçava a cabeça. Não apenas ela tinha que lidar com o trabalho inacabado de Qianshu, mas também tinha que lidar com os negócios da gruta de selamento de demônios agora que eles tinham se fundido, bem como o banquete de Yuan. Não acho que já a vi tão ocupada. Uma voz familiar ressoou subitamente, interrompendo os pensamentos de Yanhara. Quando ela olhou para cima, viu Yuan entrando em seu escritório com um sorriso calmo no rosto. Senior Tian. Yuan fechou a porta atrás de si e disse, apenas me chame de Yuan quando estivermos sozinhos. Yuan. Após um momento de hesitação, Yanhara perguntou, eu tenho querido perguntar isso a você desde o seu retorno, então irei direto ao ponto. O que exatamente você está planejando ao retornar como divino paradigma? E quanto à sua identidade atual? Sua vida como Yuan? Após um momento de silêncio, Yuan respondeu com um sorriso calmo, parece haver um mal-entendido aqui. Capítulo 2499. Um mal-entendido? Yanhara ergueu as sobrancelhas. O que há para entender mal? Ela suspirou. Já que você voltou como Divino Paragon, terá que viver sua identidade a partir de agora. Ou você acha que será capaz de alternar entre o Divino Paragon e Yuan como um interruptor sempre que quiser? Pode funcionar por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde você será exposto. E daí se eu for exposto? Não é como se eu estivesse fingindo ser o Divino Paragon. Yuan deu de ombros calmamente. Dito isto, ele se aproximou subitamente de Yanhara e inclinou-se em direção ao ombro dela, sussurrando algumas palavras diretamente em seu ouvido. A princípio, Yanhara corou com o calor de sua respiração e a proximidade gentil de sua voz. No entanto, quanto mais ela ouvia, mais seus olhos se arregalavam, enchendo-se rapidamente de choque e descrença ao perceber o que ele estava planejando. Isso é insano! Ela exclamou em voz alta. Yuan não disse nada e apenas permaneceu parado com um sorriso profundo no rosto. Você realmente vai? Yanhara perguntou com uma voz entristecida. Ele assentiu, permanecendo em silêncio. Após outro momento de silêncio, Yanhara suspirou novamente antes de falar. Vamos falar sobre seu banquete. Notifiquei a todos sobre isso. O único problema agora é o local e o horário. Como eu já havia mencionado, sem a escadaria para o céu, reunir a todos será difícil, a menos que organizemos o banquete na grande biblioteca. Quanto ao horário, isso é algo que você deve decidir, já que não sei quando você estará disponível. Yuan ponderou por um momento antes de responder. O banquete acontecerá daqui a 2 meses no 7º céu, bem ao lado do reino demoníaco. O quê? O queixo de Yanhara caiu. Seus olhos se arregalaram com descrença. Se eu vou contar a todos sobre o reino demoníaco, podemos muito bem fazê-lo bem ao lado dele, certo? Quanto à escadaria para o céu, ela retornará até lá, então todos poderão chegar lá. Mais pessoas poderão aparecer no 7º céu do que no 9º céu também. Yanhara disse então precisaremos começar a trabalhar na criação do local. Felizmente, há muito espaço por lá. Quanto ao tamanho, acho que vou apenas torná-lo o maior que puder em 2 meses. Obrigado por me ajudar. Não mencione isso. Você está ocupado, certo? Ele assentiu com um sorriso. Quais são seus planos até o banquete? Trazer a escadaria para o céu de volta. Yanhara ergueu as sobrancelhas. Trazê-la de volta? Como? Ninguém sabe sequer para onde ela desapareceu, a menos que... Ela esfregou os olhos e suspirou. É claro que você sabe. Por que eu me incomodei em perguntar? Yuan riu de sua reação e revelou. Eu possuo a escadaria para o céu, afinal. Desde quando? Desde sua criação, ele respondeu calmamente. Espere, isso significaria. Os olhos de Yanhara se arregalaram novamente com choque. No entanto, Yuan não deu mais detalhes desta vez e virou-se, caminhando para a saída. Vejo você em 2 meses, líder Yan. Antes que Yanhara pudesse responder, Yuan saiu da sala, deixando-a completamente sem palavras. Ele também é o criador da escadaria para o céu. Yanhara murmurou para si mesma muito tempo depois que Yuan partiu. Enquanto isso, após deixar a grande biblioteca do clã de selamento de demônios, Yuan foi procurar a escadaria para o céu. No entanto, havia um problema. Embora ele soubesse onde estava localizada, ele não sabia como acessá-la. Afinal, esta era a primeira vez que a escadaria para o céu usava esse mecanismo de defesa. Poucos momentos depois, Yuan recuperou o número 1 abaixo do céu e falou com ele. Zixuan, você deve estar acordada agora, certo? Zixuan, você está com raiva? Ele perguntou com um sorriso rígido. O que lhe deu essa impressão? Zixuan finalmente respondeu. Porque eu não tenho usado você ultimamente? Não apenas isso, mas você tem me traído com outra espada. Zixuan materializou-se subitamente em sua forma espiritual e apontou para a espada da aniquilação demoníaca. Quem é essa? Como a espada da aniquilação demoníaca havia desaparecido junto com Tian Shenil, nenhuma das encarnações
gerações posteriores de Yuan a empunhara. Como resultado, Zixuan nunca tinha ouvido falar de sua existência antes. Esta é a espada empunhada por Tian Shenil, que existiu antes de Tian Qiuan. Yuan explicou rapidamente. Isso não explica porque você está usando ela em vez de mim. Yuan suspirou e disse, você sabe muito bem o motivo. Eu estive no reino demoníaco, e ela é literalmente uma espada de selamento de demônios. Era muito mais eficaz usá-la em tal situação. Além disso, eu queria que você descansasse adequadamente. Ele continuou, agora que retornamos aos 9 céus, começarei a usá-la novamente. E quanto a mim? A espada da aniquilação demoníaca perguntou de repente. Vou me tornar inútil agora que não estamos mais no reino demoníaco? Isso é. Yuan hesitou por um momento antes de continuar em um tom estranho. Eu não chamaria você de inútil. Mas uma vez que todos os demônios deste mundo forem tratados, seu propósito será tecnicamente cumprido. Mesmo ao dizer essas palavras, Yuan sentiu-se incerto sobre como explicar isso sem soar como um completo idiota. É claro que isso não significa que você se tornará inútil, Yuan acrescentou rapidamente. No fim das contas, enquanto o reino demoníaco continuar a existir, sua presença sempre será necessária. Quanto a você, Yuan voltou para Zixuan. Você sabe onde fica o mundo pessoal de Tian Qiuan, certo? Eu ainda não consigo me lembrar, então precisarei que você me leve até lá. Ela bufou friamente, claramente ainda chateada. Yuan esfregou os olhos e disse, se você não me contar, eu não serei capaz de aprimorar você. O que você acabou de dizer? As orelhas de Zixuan tremeram imediatamente no momento em que ela ouviu uma certa palavra. Ela virou-se lentamente para olhá-lo com olhos brilhantes, assemelhando-se a um cachorro que acabará de ouvir sua palavra favorita. Eu disse que vou aprimorar você, Yuan repetiu enquanto recuperava um certo material de seu anel espacial e o mostrava a ela. Capítulo 2500. Zixuan encarou o material nas mãos de Yuan com um olhar perplexo no rosto. Eu pensava que o número 1 abaixo do céu era sua obra-prima perfeita. Não consigo imaginar ele se tornando mais forte do que já é, sem mencionar que você ainda não desbloqueou totalmente todas as suas habilidades. Um sorriso fraco apareceu no rosto de Yuan enquanto ele respondia. Não existe tal coisa como perfeição verdadeira. Embora o número 1 abaixo do céu tenha sido minha maior criação como Tian Qiuan, no fim das contas, ele ainda é meramente um tesouro mortal. Ele então continuou. Além disso, depois de aprender sobre os Eternos e os tesouros que eles criaram, percebi que ainda havia uma enorme margem para melhoria. Dito isto, como ainda não aprendi suas técnicas, só posso fazer um pequeno aprimoramento por enquanto. Mesmo que seja apenas um pouco, eu já estou tremendo de empolgação, Zixuan observou com um sorriso estranho no rosto. Então, onde fica o mundo de Tian Qiuan? Ele está localizado no lugar mais quente dos 9 céus, o abismo apocalíptico, que existe profundamente dentro do caos primordial. O caos primordial de novo, hein? Yuan murmurou, lembrando-se de quando foi lá para entrar no reino primordial. No entanto, ele só tinha ido longe o suficiente para chegar ao reino primordial da última vez, que mal estava dentro do caos primordial. Vamos seguir para o caos primordial agora, ele disse um momento depois. Enquanto isso, a notícia do banquete começou a se espalhar novamente, desta vez com o horário e o local revelados. O banquete do Divino Paragon será realizado no 7º céu ao lado do reino demoníaco daqui a 2 meses. O quê? Ao lado do reino demoníaco? Sei que ele é o Divino Paragon, mas isso é um pouco. Do que há para ter medo? Com o Divino Paragon presente, nenhum demônio ousará sequer chegar perto, muito menos atacar. Não estou preocupado com nossa segurança. Apenas parece um local estranho para realizar um banquete. Acho que é o local perfeito para celebrar o retorno de alguém como o Divino Paragon, no entanto. Como vamos chegar ao 7º céu de qualquer forma? Mesmo que viajemos pelo céu estrelado, não chegaremos lá a tempo para o banquete. Eu pensava que o Imperador Celestial estava trabalhando para substituir a escadaria para o céu. Você acha que estará pronto a tempo para o banquete? Só o tempo dirá. Em algum lugar no 9º céu. Você ouviu sobre o próximo banquete, certo? Você vai participar? Kelin perguntou a Meixiu. Não, Meixiu respondeu sem hesitação, balançando a cabeça. Duvido muito que Yuan esteja organizando um banquete apenas por organizar, e o que quer que ele tenha planejado, não quero me tornar um fardo. É mesmo? Então vamos continuar nosso treinamento. Poucos dias depois, Yuan chegou à entrada do caos primordial, uma vasta extensão que se assemelha a uma enorme placa de rocha flutuante suspensa no vazio infinito. Assim como antes, este lugar está cheio até a borda de essência caótica, Yuan murmurou após examinar o local, e quanto mais ele olhava, mais o lembrava da expansão primordial. Este lugar não mudou nem um pouco, hein? Zixuan observou com um olhar nostálgico no rosto. Ela então olhou para Yuan e continuou com um sorriso. Você sabia que foi aqui que ganhei a maior parte do dinheiro que usei para comprar suas espadas naquela época? Como muito poucas pessoas ousam se aproximar deste lugar, ele é cheio de tesouros. Não só isso, mas as bestas mágicas aqui são incrivelmente únicas, e os materiais de seus corpos podem ser vendidos por uma fortuna. Ainda assim, é incrivelmente perigoso, e eu teria vários encontros de quase morte toda vez que viesse aqui. Você está se gabando agora? Yuan sorriu. Zixuan balançou a cabeça e disse, se não fossem suas espadas alimentando meu desejo de sobreviver, eu definitivamente não teria durado o suficiente para me tornar seu espírito da espada. Algum tempo depois, eles entraram no caos primordial. O caos primordial é dividido em 7 níveis, e quanto mais fundo se vai, mais perigoso ele se torna. Nosso destino, o abismo apocalíptico, está localizado dentro do 5º nível, Zixuan explicou. Além disso, é altamente recomendável não usar manipulação do vazio enquanto estiver dentro. As distorções espaciais dentro do caos primordial são extremamente instáveis, e você poderia facilmente acabar sendo teletransportado para algum lugar que nunca pretendeu ir. Há mais alguma coisa da qual eu deveria me precaver? Yuan perguntou. Bem, Zixuan ponderou por um momento antes de continuar.
Se você fosse um cultivador comum, eu o avisaria para conservar sua energia espiritual o máximo possível, já que é impossível recuperá-la naturalmente dentro do caos primordial, e até mesmo pílulas de recuperação têm seus efeitos drasticamente enfraquecidos aqui. Com certeza, por causa de seu físico único e corações caóticos, Yuan não teve problemas em recuperar sua energia espiritual com a essência caótica ali. Ao entrar no primeiro nível do caos primordial, Yuan não perdeu tempo observando seus arredores e voou imediatamente direto para o segundo nível, ignorando completamente as bestas mágicas que o perseguiam. Embora ele tivesse acabado de entrar no caos primordial, as bestas mágicas mais fracas ali já estavam no primeiro nível da ascensão de Deus. Não querendo perder tempo e energia lutando contra elas, Yuan liberou uma parte de sua aura em uma tentativa de afugentar as bestas mágicas. No entanto, elas nem sequer vacilaram e continuaram a persegui-lo implacavelmente. As bestas mágicas aqui não temem a morte. Elas suprimiram seus instintos a tal ponto que até mesmo seu medo natural pode ser completamente ignorado, Zichuan explicou. Que pé no saco. Yuan suspirou alto antes de cortá-las casualmente com a aura de espada suprema, nem se dando ao trabalho de parar e coletar seus materiais depois. No entanto, não demorou muito antes que ainda mais bestas mágicas começassem a persegui-lo mais uma vez. Eu cuidarei delas para você, Zichuan disse de repente. Preciso me preparar para meu aprimoramento, afinal. Fim do vídeo.